Eu preparei a mesa com a toalha de renda branca que minha mãe trouxe da Ilha da Madeira há mais de 50 anos. Era uma relíquia de família, um tecido delicado que só via a luz do dia em ocasiões sagradas. E para mim, a noite de Réveillon sempre foi sagrada. O cheiro de vezes Chester vezes assando lentamente no forno se misturava com o aroma doce da rabanada e do cravo que eu espalhei pela casa. Uma tentativa silenciosa de atrair boas energias para um ano que nem tinha começado, mas que eu já desejava que fosse diferente. Eu me olhei no espelho do corredor, ajeitando os cabelos grisalhos que eu insistia em manter naturais, apesar de a Patrícia, minha nora, sempre dizer que eles me deixavam com cara de velha. Naquela noite, eu vesti branco como manda a tradição brasileira, um vestido de linho simples, mas elegante, que comprei com o dinheiro da minha aposentadoria, pensando justamente nesse jantar. Eu sou Carmen, tenho 65 anos e passei a vida inteira lidando com números, balanços e auditorias. Mas naquela noite de 31 de dezembro, a única conta que eu queria que fechasse era a da minha família sentada ao redor daquela mesa. Eram 8 horas da noite, quando coloquei a travessa de farofa na mesa. O silêncio no meu apartamento na Muca era quebrado apenas pelo barulho distante dos fogos de artifício que os vizinhos mais ansiosos já começavam a soltar. Eu moro sozinha desde que o Osvaldo se foi há 5 anos, e a solidão é uma visita constante. Mas naquela noite eu tinha uma promessa. Marcelo, meu único filho, tinha me garantido: "Mãe, esse ano a virada é com a senhora." A Patrícia concordou. "Vamos passar aí comer sua lentilha da sorte e brindar à meia-noite." Aquelas palavras foram o meu combustível durante todo o mês de dezembro. Eu varri cada canto da casa polha à prataria. Comprei o vinho que a Patrícia gostava, mesmo achando o preço um absurdo para uma garrafa de bebida. Eu queria que tudo fosse perfeito porque no fundo, bem lá no fundo, eu sentia que estava perdendo o meu filho e aquele jantar era a minha tentativa desesperada de trazê-lo de volta para perto de mim. 9 horas. O gelo no balde de prata começou a derreter. Eu fui até a janela e olhei para a rua movimentada. Carros passavam buzinando, famílias inteiras vestidas de branco, rindo, carregando isopores, e cadeiras de praia indo para a casa de parentes ou amigos. O mundo lá fora era uma festa coletiva, uma celebração de união, e o meu mundo aqui dentro era uma espera silenciosa. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Disquei o número do Marcelo, chamou e caiu na caixa postal. Deve ser o sinal, pensei, tentando enganar a minha própria intuição, aquela intuição de mãe e de contadora que sempre sabe quando os números não batem. Liguei para a Patrícia. O telefone nem chamou, foi direto para a mensagem gravada de que o número estava indisponível ou fora de área. Voltei para a cozinha e desliguei o forno para a comida não ressecar. "Eles devem estar no trânsito", murmurei para o gato que se roçava nas minhas pernas. São Paulo para no ano novo, é normal atrasar. 10 horas. A comida estava esfriando assim como o meu coração. A ansiedade começou a se transformar em uma angústia física, um nó na garganta que me impedia de engolir até a saliva. Eu me sentei na cabeceira da mesa, diante dos pratos vazios, dos talheres brilhantes, das taças de cristal que eu ganhei de casamento. Aquele cenário que deveria ser de alegria começou a parecer um velório. Um velório da minha esperança. Comecei a repassar as conversas da semana anterior. Será que eu tinha entendido errado? Será que eles disseram que viriam no almoço do dia 1º? Não. Eu lembrava claramente da voz do Marcelo, do tom de promessa. Lembrei também de como ele me pediu 3 dias antes uma transferência de R$ 5.000 pelo Pix. Uma emergência no escritório mãe, uma taxa que esqueci de pagar, devolvo semana que vem. Eu transferi na hora, tirando da minha poupança sem fazer perguntas, porque é isso que mães fazem. Mães tapam os buracos que os filhos cavam. E agora aquele dinheiro parecia queimar na minha memória. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, se você já sentiu a dor de uma promessa quebrada por quem você mais ama, inscreva-se no canal agora. Aqui nenhuma dor é contada em vão, e eu preciso saber que não estou sozinha nessa mesa. 11 horas. O barulho lá fora aumentava. A televisão ligada na sala mostrava a multidão na Avenida Paulista, os shows, a contagem regressiva se aproximando. Eu não conseguia mais ficar sentada. Andava de um lado para o outro do quarto, para a sala, da sala para a cozinha. A dúvida cruel começou a sussurrar no meu ouvido.
Eles não vêm. Eles nunca planejaram vir. Mas eu a afastava. Não, o Marcelo não faria isso. Ele podia ser um pouco relapso, um pouco dominado pela esposa, mas ele não me deixaria sozinha na noite de Ano Novo sem sequer um aviso. Talvez tivesse acontecido um acidente. O medo mudou de forma. E se eles estivessem num hospital? E se o carro tivesse quebrado numa estrada escura? O pânico me fez pegar o celular novamente e ligar para a portaria do prédio deles. O porteiro seu Zé me atendeu com a voz alegre de quem já tinha bebido um pouco de cidra. Seu Zé aqui? É a dona Carmen, mãe do Marcelo. Eles já saíram daí. Estou preocupada. Houve um silêncio do outro lado da linha, e depois a voz do porteiro mudou, ficou constrangida. Dona Carmen, o seu Marcelo e a dona Patrícia viajaram ontem de manhã. Saíram com as malas grandes, disseram que iam pegar o avião. O telefone escorregou da minha mão e caiu no sofá. Viajaram, ontem. Enquanto eu estava no mercado, escolhendo as lentilhas mais bonitas, eles estavam fazendo as malas. Enquanto eu temperava o frango, eles estavam a caminho do aeroporto. Eles não esqueceram. Eles não tiveram um imprevisto. Eles mentiram. Mentiram deliberadamente, friamente, cruelmente. Eu me senti tonta. Precisei me apoiar na mesa de jantar para não cair. A toalha de renda se enrugou sob os meus dedos. Aquela toalha que minha mãe guardou, com tanto amor agora, manchada pela sujeira da mentira do meu filho. Mas a mente humana é teimosa. Ela se recusa a aceitar a maldade pura vinda de quem amamos. Talvez foi uma viagem de emergência, tentei pensar. Talvez a trabalho. Eu precisava ver. Eu precisava de uma prova visual para que o meu coração parasse de criar desculpas para ele. Meia-noite. O céu de São Paulo explodiu em luzes e cores. O barulho era ensurdecedor, gritos de Feliz Ano Novo vinham das janelas vizinhas, brindes, abraços. Eu estava sozinha no escuro da minha sala com a luz azul do celular iluminando o meu rosto banhado em lágrimas. Abri o Instagram. Eu não sou muito boa com essas tecnologias, mas a Patrícia sempre fez questão de postar tudo, de exibir a vida perfeita dela. E lá estava, a primeira foto do feed. Não era um escritório, não era um hospital. Era uma praia. Areia branca, tochas acesas, mesas postas na areia sob um céu estrelado. A localização dizia: Trancoso, Bahia, resort de luxo. E na foto, sorrindo com taças de champanhe nas mãos, vestidos de branco impecável, estavam meu filho Marcelo e minha nora Patrícia. Mas eles não estavam sozinhos. Ao lado deles, abraçados como uma grande e feliz família, estavam os pais da Patrícia, os Ferreira. Ricos, arrogantes, com seus sorrisos de dentes brancos e joias brilhando. A legenda da foto, escrita pela Patrícia, foi a facada final que rasgou o meu peito de uma vez por todas. Começando o ano no paraíso com as pessoas que mais importam. Família é tudo. Gratidão. Gratidão. A palavra dançava na tela zombando de mim. Gratidão paga com o meu dinheiro. Eu olhei para aquela foto e fiz a conta mentalmente, um vício de profissão que eu nunca perdi. As passagens de última hora, a hospedagem naquele resort que eu sabia ser caríssimo, as roupas de linho que eles usavam. A conta batia. Os 5.000 reais que o Marcelo me pediu para uma taxa urgente estavam ali transformados em champanhe e lagosta para os sogros ricos, enquanto a mãe dele, a mulher que lavou o chão para pagar a faculdade dele, estava sozinha com uma mesa, farta, que iria para o lixo. Eles não só me abandonaram, eles me roubaram para financiar o luxo dos outros. Eles usaram o meu suor para aplaudir a plateia que sempre me desprezou. Eu senti uma dor física aguda no meio do peito, como se o meu coração estivesse sendo espremido por uma mão de ferro. Olhei para a mesa de jantar, para o lugar onde o Marcelo deveria estar sentado, para o lugar onde eu imaginei que receberia o primeiro abraço do ano. Tudo aquilo era uma encenação. Eu era a palhaça de um circo, onde só eu não sabia que o espetáculo tinha sido cancelado. A humilhação queimava mais do que a solidão. Eu me senti pequena, estúpida, uma velha inútil que servia apenas para assinar cheques e ser esquecida. As lágrimas secaram no meu rosto, deixando a pele repuxada e salgada. Eu não conseguia mais chorar. A tristeza profunda, aquela que nos faz soluçar, deu lugar a algo diferente. Um frio. Um frio que começou na ponta dos meus dedos e subiu pelos braços, congelando o meu sangue, endurecendo a minha espinha. Eu me levantei da cadeira, não com a fragilidade de uma senhora abandonada, mas com a rigidez de quem acaba de levar um tapa na cara e decide que nunca mais vai oferecer a outra face. Caminhei até a mesa.
Peguei a garrafa de vinho que eu tinha comprado com tanto carinho, aquele vinho que o vendedor disse que era especial para celebrações. Abri a garrafa não para beber, mas para despejar na pia da cozinha. O líquido vermelho desceu pelo ralo como sangue, levando embora a minha ingenuidade. Em seguida, peguei os pratos de comida. O vezes Chester, vezes a farofa, a lentilha da sorte. Joguei tudo no lixo, prato por prato, sem dó, sem desperdício de emoção. Aquela comida estava envenenada pela mentira. Eu não queria sorte, eu não queria mais acreditar em sorte ou em destino, eu queria justiça. Voltei para a sala e olhei novamente para a foto no celular. O sorriso do Marcelo. O braço dele ao redor do sogro, aquele homem que nunca trabalhou um dia na vida e vivia de herança enquanto meu filho, sustentado pelo meu trabalho de uma vida inteira, pagava a conta. Família é tudo, dizia a legenda. Muito bem, Marcelo. Sussurrei para a tela fria, minha voz rouca e irreconhecível no silêncio do apartamento. Se família é tudo, você acaba de perder a sua. Fui até o meu escritório, um pequeno quarto nos fundos onde eu guardava meus livros de contabilidade e meu velho computador. Sentei-me na cadeira giratória que rangia levemente. A dona Carmen, mãe amorosa e sacrificada, tinha ido dormir chorando. Quem estava sentada ali agora era a Carmen Lúcia, a auditora, a mulher que descobria fraudes em balanços de empresas milionárias, a mulher que nunca deixava um centavo sem explicação. Eu liguei o computador. A luz da tela iluminou o meu rosto sério, sem vestígio de lágrimas. Abri o site do banco. Digitei minha senha. Meus dedos, antes trêmulos de ansiedade, agora digitavam com a precisão de um pianista tocando uma marcha fúnebre. A primeira coisa que vi foi o saldo diminuído pela transferência do Pix que financiou a festa deles. Respirei fundo. Aproveitem o champanhe, pensei, porque será o último gole que vocês beberão às minhas custas. A madrugada estava apenas começando, e eu tinha muito trabalho a fazer. Eles queriam brincar de família rica, pois agora eles iam descobrir o custo real dessa brincadeira. O dia 2 de janeiro amanheceu cinzento em São Paulo, combinando perfeitamente com o estado da minha alma. Eu tinha passado as últimas 48 horas em um estado de dormência funcional. Comi porque precisava comer, dormi porque o corpo exigia, mas a minha mente estava presa naquele ciclo de repetição da foto no Instagram e da legenda "Família é tudo". Eu não tinha ligado para ninguém. Não tinha mandado mensagens de Feliz Ano Novo para as minhas amigas do clube da terceira idade. Eu estava em luto, velando a imagem do filho que eu achava que tinha. E então, às 2 da tarde, quando eu estava organizando as sobras da ceia que não aconteceu para doar ao porteiro, o meu celular tocou. O toque estridente quebrou o silêncio do apartamento como um alarme de incêndio. Corri até a mesa de centro. No visor brilhava a foto do Marcelo. Uma foto antiga de quando ele se formou na faculdade, sorrindo com a beca que eu paguei com tanto sacrifício. Meu coração traidor, como sempre, deu um salto de esperança. Ele vai se desculpar, pensei. Ele vai dizer que foi um erro terrível, que sentiu minha falta, que me ama. Minha mão tremeu ao deslizar o dedo na tela. Alô, filho, minha voz saiu fraca, carregada de mágoa e expectativa. Mas o que eu ouvi do outro lado não foi um pedido de perdão. Não foi nem mesmo um "Oi, mãe". Foi um grito abafado, tenso, urgente, com o som do vento e de música alta ao fundo. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Você está aí. Eu preciso que você faça um Pix agora. É urgente. Eu fiquei muda. O choque foi tão físico que precisei me sentar. Nenhuma menção à minha noite solitária. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Apenas uma ordem financeira. Um Pix, Marcelo, perguntei, tentando processar a audácia. Sim, mãe. Um Pix, 12 mil reais. Agora. O sistema do hotel travou o meu cartão de crédito, dizem que excedeu o limite, e eu estou aqui no balcão de check-out com o seu Ferreira e a dona Vera me olhando. Eles estão esperando eu pagar a conta dos extras do quarto. Mãe, é humilhante. Eles estão me olhando como se eu fosse um quebrado. Transfere logo. Eu te devolvo na segunda-feira sem falta. Humilhante. Ele falou em humilhação. Meu filho, que estava hospedado num resort de luxo bebendo champanhe importado, estava se sentindo humilhado porque o cartão recusou na frente dos sogros ricos. E eu? Como eu me senti sentada sozinha na virada do ano? Como eu me senti jogando a comida no lixo? A humilhação dele era pública e financeira. A minha era privada e emocional. Filho, tentei falar, mas a voz dele subiu um tom,
beirando a histeria. Mãe não começa com sermão. Eu não tenho tempo. O gerente está me olhando torto. A Patrícia está nervosa. Você quer que eu passe vergonha na frente da família dela. Você quer que eles pensem que seu filho é um fracassado. Faz o Pix, caramba. É só dinheiro. Só dinheiro. Aquelas duas palavras ecoaram na minha cabeça. Para ele, o meu trabalho de 40 anos, as minhas economias de uma vida inteira de privações, eram só dinheiro. Ele não via as horas extras. Ele não via os sapatos remendados. Ele não via o suor. Ele via apenas um número numa conta bancária que ele achava que tinha o direito de acessar sempre que a sua irresponsabilidade batia na porta. E foi aí que a voz mudou. O telefone foi arrancado da mão dele e eu ouvi a voz estridente e arrogante da Patrícia. Dona Carmen é a Patrícia. Escuta aqui, a gente não tem o dia todo. O Marcelo está passando mal de nervoso por sua causa. A senhora não tem vergonha. O seu filho está precisando de ajuda e a senhora fica aí segurando mixaria. Mixaria, eu repeti incrédula. Patrícia, são 12 mil reais. E vocês nem me ligaram no ano novo. Ah, pronto, ela soltou uma risada debochada que me deu náuseas. Vai cobrar atenção agora. A senhora é muito carente, credo. A gente veio viajar para relaxar, para fugir dessa energia pesada que a senhora tem. E agora, na hora do aperto, a senhora faz esse drama. Olha, dona Carmen, vou ser bem sincera com a senhora. A senhora é uma mulher velha, vive sozinha nesse apartamento que cheira a naftalina. Para que a senhora quer guardar dinheiro? Vai levar para o caixão? Vai deixar para quem? Para os gatos. O dinheiro tem que servir para quem está vivo, para quem está aproveitando a vida. Deixa de ser egoísta e bunchim. Solta o dinheiro logo para a gente ir embora desse lugar. A vida de Ten Nhan Vat, dona Carmen, mudou naquele instante. Você está nos acompanhando de qual cidade do Brasil? Escreva nos comentários. Adoraria saber quem está aqui comigo, quem entende o peso de ouvir algo assim. Velha, carente, egoísta, bunchim. Cada adjetivo era uma bofetada. Eu fechei os olhos e vi flashes da minha vida passando. Vi a Carmen de 25 anos deixando de comprar carne para comprar leite especial para o Marcelo. Vi a Carmen de 40 anos usando o mesmo casaco por 5 invernos seguidos para pagar a escola particular dele. Vi a Carmen viúva economizando cada centavo da pensão do Osvaldo para garantir que, se um dia eu ficasse doente, não seria um peso para o meu filho. Eu não era bunchim, eu era precavida, eu era mãe. Mas para eles eu era apenas um caixa eletrônico com defeito, um obstáculo entre eles e o prazer imediato. A Patrícia tinha razão numa coisa: eu não ia levar o dinheiro para o caixão, mas eu também não ia deixar que eles o usassem para cavar a minha cova mais cedo. Patrícia, eu disse, e minha voz saiu com uma calma que me surpreendeu, uma calma fria de aço. Passa o telefone para o Marcelo. Agora. Ele não quer falar com você enquanto você não. Passa o telefone agora, ou eu desligo e bloqueio o número. Ela deve ter percebido algo diferente no meu tom porque ouvi um ruído de movimento e a respiração ofegante do Marcelo voltou à linha. Mãe, você já fez. O gerente está vindo aqui com a máquina. Marcelo, eu disse olhando para a foto dele na estante, aquela foto de criança onde ele parecia um anjo. O banco fechou. Como assim fechou? É aplicativo mãe. Funciona 24 horas. Não, meu filho. Você não entendeu. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar nos meus pulmões e expulsar a culpa que eu carreguei por anos. O banco da mãe Carmen fechou. Encerrou as atividades. Faliu para você. Não vai ter Pix. Não vai ter 12 mil reais. Não vai ter nem 12 centavos. Houve um silêncio absoluto do outro lado. Eu podia ouvir o som das ondas do mar e uma música eletrônica batendo ao longe, mas a respiração do meu filho parou. Mãe, você tá brincando, né? É pegadinha. Você quer que eu peça desculpas. Tá bom, desculpa por não ter ligado. Foi mal. Feliz ano novo. Pronto. Agora manda o dinheiro. Não é pegadinha, Marcelo. É a realidade. Você tem 35 anos. Você é um homem feito. Se você quis gastar o que não tinha para impressionar o seu sogro, o problema é seu. Se vire. Venda o relógio que eu te dei de Natal. Peça emprestado para o seu Ferreira. Ou lave pratos na cozinha do hotel. Mas da minha conta não sai mais nada. Sua velha maldita, ele gritou, e a máscara caiu. A voz de bom moço desapareceu, dando lugar a um ódio puro e cristalino. Você vai me deixar aqui.
Você tem ideia do que o pai da Patrícia vai pensar de mim? Você quer destruir o meu casamento. Você sempre teve inveja da gente. Você é uma amarga que quer que todo mundo seja infeliz igual a você. Se você não mandar esse dinheiro agora, esquece que tem filho. Eu nunca mais piso. Nessa casa, eu vou te matar de desgosto. As palavras dele eram como ácido corroendo o resto de amor materno cego que ainda existia em mim. Inveja, amarga, maldita. Aquele era o meu filho. Aquele era o resultado de anos de sim, de anos de proteção, de anos passando a mão na cabeça. Eu tinha criado um monstro. E agora o monstro estava com fome e queria me devorar. Mas ele esqueceu que quem criou o monstro também sabe como destruí-lo. Então esqueça. Marcelo respondi sentindo uma lágrima solitária escorrer, não de tristeza, mas de despedida. Esqueça que tem mãe, porque a mãe que bancava os seus caprichos morreu na noite de Ano Novo, enquanto esperava você para jantar. Quem está falando aqui agora é a Dona Carmen, e a Dona Carmen não negocia com terroristas emocionais. Adeus. Desliguei o telefone. Meus dedos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. O silêncio voltou ao apartamento, mas agora ele não era vazio. Ele era pesado, carregado de adrenalina e dor. Eu me encostei na parede e escorreguei até o chão abraçando os joelhos. O meu filho me odiava. A minha nora me desprezava. Eu estava sozinha no mundo. Mas estranhamente, no meio daquela dor dilacerante, senti uma faísca de poder. Eu tinha dito não. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito não para ele. Fiquei ali no chão por alguns minutos, recuperando o fôlego. O telefone começou a tocar novamente. Era ele. Recusei. Tocou de novo. Recusei. Começaram a chegar mensagens. Não li. Sabia o que diziam. Eram ameaças, chantagens, insultos. Eles estavam desesperados. E o desespero faz as pessoas cometerem erros. Eu me levantei. Enxuguei o rosto. Fui até o escritório onde o computador ainda estava ligado na página do banco. Eu precisava saber. Eu precisava entender como eles chegaram a esse ponto. 12.000 reais de extras num hotel onde eles arrumavam tanto dinheiro para viver aquela vida de aparências. O Marcelo ganhava bem, mas não tanto assim. A Patrícia não trabalhava, dizia que era influenciadora, mas eu nunca vi dinheiro entrar, só sair. Sentei na cadeira giratória. A Carmen, a auditora, assumiu o comando. Estalei os dedos e coloquei os óculos. Vamos ver, Marcelo, murmurei para a tela. Vamos ver o que mais você está escondendo. Acessei o histórico da minha conta. Eu tinha dado a ele uma procuração há 2 anos, quando operei o joelho para ele me ajudar a pagar as contas caso eu ficasse incapacitada. Eu nunca revoguei. E eu nunca conferia os extratos detalhados, apenas o saldo final, porque confiava nele. Confiança é a mãe da decepção, dizia o Osvaldo. Como ele estava certo. Abri o extrato dos últimos 12 meses. Comecei a rolar a tela. A princípio parecia normal. Conta de luz, condomínio, farmácia. Mas então meus olhos treinados de contadora perceberam um padrão. Pequenos saques. Saques de R$ 500, R$ 200, R$ 300. Quase toda semana. Saque em caixa eletrônico, 24 horas. Eram valores baixos para não chamar atenção, para não disparar o alerta do banco, mas somados. Peguei a calculadora. Em 1 ano, aqueles pequenos saques somavam quase R$ 30.000, mas não parava aí. Continuei rolando para trás. 2 anos atrás. 3 anos atrás. Havia transferências agendadas para uma conta que eu não reconhecia. Pagamento de boleto, beneficiário MS. Veículos. MS. Veículos. Eu não tenho carro. O Osvaldo vendeu o nosso antes de morrer. Cliquei no detalhe do boleto. Era um financiamento de um carro de luxo, um SUV que o Marcelo apareceu dirigindo há 3 anos, dizendo que tinha ganhado um bônus da empresa. A empresa me deu mãe. Mérito meu, ele disse estufando o peito. Mentira. Tudo mentira. Eu estava pagando o carro dele. Eu estava pagando o mérito dele. Ele usou a minha conta, o meu nome, o meu suor para posar de rico para a família da esposa. A náusea subiu pela minha garganta. Eu não tinha criado apenas um filho ingrato. Eu tinha criado um ladrão. Um ladrão que dormia sob o meu teto, comia da minha comida e me roubava pelas costas enquanto me beijava a testa. A raiva fria voltou mais forte do que nunca. Eles queriam guerra. Eles achavam que podiam me sugar até a última gota
e depois me descartar como bagaço de laranja. Eu olhei para a tela para a lista infindável de roubos disfarçados de amor filial. Muito bem, Marcelo, sussurrei. Você queria dinheiro. Você vai ter uma auditoria. Peguei o telefone fixo e liguei para o gerente do meu banco. Era feriado bancário, mas eu tinha o número pessoal dele. Alô, Roberto, é a Carmen. Eu preciso bloquear todas as minhas contas. Agora, e preciso que você cancele todos os cartões adicionais. Sim, inclusive o do Marcelo. Principalmente o do Marcelo. E Roberto, prepare os extratos dos últimos 5 anos. Eu vou fazer uma devassa. Desliguei o telefone. O primeiro tiro tinha sido disparado, mas eu sabia que isso era apenas a ponta do iceberg. Se ele tinha coragem de me roubar assim, o que mais ele estaria fazendo? O que mais a Patrícia estava escondendo por trás daqueles sorrisos falsos e daquelas viagens pagas pela empresa? Eu ia descobrir. Eu ia revirar cada pedra daquela vida de mentiras até encontrar a verdade nua e crua. E quando eu encontrasse? Quando eu encontrasse, nem Deus poderia salvá-los da minha justiça. A tela do computador era a única fonte de luz na sala escura. Meus olhos ardiam, não sei se pelo brilho artificial ou pela secura das lágrimas que eu me recusava a derramar novamente. Eu tinha baixado os extratos bancários dos últimos 5 anos. 5 anos de movimentações de confiança cega, de amor transformado em números frios, numa planilha de Excel. Eu sempre fui uma mulher de exatas. Números não mentem. Pessoas mentem sorrisos, mentem abraços de Dia das Mães, mentem, mas os números são a verdade nua e crua, despida de qualquer sentimento. E a verdade que estava diante de mim era tão brutal que eu precisei levantar e caminhar até a janela para respirar, sentindo o ar quente daquela tarde de janeiro sufocar ainda mais o meu peito. Eu me lembrei de uma tarde específica 3 anos atrás. O Marcelo chegou aqui em casa suando frio pálido, tremendo. Ele se jogou aos meus pés chorando como uma criança. Mãe, eu fiz uma besteira. Eu peguei dinheiro emprestado com gente perigosa para investir num negócio que deu errado. Se eu não pagar 80 mil reais até amanhã, eles disseram que vão quebrar as minhas pernas. Eles sabem onde a senhora mora, mãe. Eu tenho medo por você. O medo nos olhos dele parecia tão real. O terror na voz dele me paralisou. Eu não pensei 2 vezes. Eu não questionei. Eu fui ao banco e resgatei uma aplicação que o Osvaldo tinha deixado para a minha velhice. Entreguei o cheque nas mãos dele, tremendo, rezando para que meu filho ficasse a salvo. Eu me senti uma heroína salvando a prole. Agora, olhando para a linha 432 da planilha, eu via o destino daquele cheque. Não havia agiota nenhum. Não havia perigo de morte. O cheque de 80 mil reais não foi descontado por criminosos num beco escuro. O rastreio digital mostrava claramente depósito compensado, concessionária Elite Motors. Eu cliquei no detalhe da transação, meu coração batendo um ritmo descompassado de fúria e descrença. A data batia exatamente com a semana do aniversário de 60 anos do seu Ferreira, o pai da Patrícia. A minha memória, afiada pela dor, trouxe à tona uma imagem do Instagram da Patrícia naquela mesma época. Uma foto do pai dela orgulhoso encostado num carro 0 km, com a legenda presente dos filhos amados. Você merece o mundo, papai. Filhos amados. O meu dinheiro, o meu suor, o medo que eu senti de ter bandidos na minha porta. Tudo isso foi usado para comprar um carro de luxo para o homem que me olhava com desprezo nas festas de família. O meu filho não estava devendo para agiotas. Ele estava comprando o afeto dos sogros com a minha segurança. Senti uma náusea violenta subir pela garganta. Tive que correr para o banheiro e lavar o rosto com água gelada. No espelho, vi uma mulher que tinha sido feita de palhaça. Quantas vezes eu deixei de comprar um remédio mais caro para mim? Quantas vezes eu remendei sapatos? Quantas vezes eu comi ovo frito no jantar para economizar, pensando que estava ajudando meu filho a construir a vida dele? Ele estava usando meu sacrifício para brincar de milionário para uma plateia que nem sequer aplaudia o meu nome. Voltei para o computador. A raiva agora era um combustível. Eu não ia parar. Eu ia revirar cada pedra daquele esgoto. Continuei rolando a tela para baixo. Transferência agendada, R1500, 00, mensal. Beneficiário Escola Infantil Pequenos Gênios. Eu franzi a testa. O Marcelo e a Patrícia não têm filhos. A Patrícia dizia que criança atrapalha a carreira e estraga o corpo. Então, quem estava estudando nessa escola, pesquisei o nome da instituição.
Era uma escola bilíngue de elite na Vila Olímpia. Liguei para lá, fingi ser a avó preocupada com o boleto. Alô, aqui é a dona Carmen. Eu queria confirmar se o pagamento da mensalidade do meu neto caiu direitinho. A secretária simpática respondeu: Só um minuto, vovó. Ah, sim. A mensalidade do Enzo está paga. O tio Marcelo é muito pontual. Enzo. Quem era Enzo? A resposta veio como um raio. Enzo era o sobrinho da Patrícia, o filho da irmã dela, aquela que nem olhava na minha cara quando me encontrava. Eu estava pagando a escola do sobrinho da minha nora. Eu estava sustentando a educação de uma criança que eu nem conhecia direito enquanto meu filho dizia que não tinha dinheiro para me comprar um presente de Natal decente. O tio Marcelo é muito pontual. A frase ecoou na minha mente. Pontual com o dinheiro da mãe. Generoso com o chapéu alheio. Eu me senti roubada não apenas no bolso, mas na alma. Eles drenavam a minha vida para irrigar o jardim dos outros. Eu era o adubo que eles usavam e depois pisavam em cima para não sujar os sapatos. Mas o pior ainda estava por vir. Encontrei uma série de saques em dinheiro vivo sempre em datas próximas aos feriados. 5.000, 3.000, 4.000. Eram os imprevistos. Mãe, o carro quebrou. Mãe, o condomínio aumentou. Mãe, a Patrícia precisa de um exame médico urgente que o plano não cobre. Eu somei tudo. Em 5 anos, os imprevistos somavam mais de 200 mil reais. 200 mil reais. Dava para comprar um apartamento pequeno. Dava para eu ter viajado o mundo. Dava para eu ter vivido como uma rainha. Em vez disso, eu vivia contando moedas para comprar pão, com medo de faltar no futuro, enquanto eles torravam o meu patrimônio em viagens, jantares e aparências. Eu não era uma mãe para o Marcelo. Eu era um recurso natural explorado até a exaustão. Uma mina de ouro que eles escavavam sem dó, sem se importar se a estrutura ia desabar sobre a minha cabeça. A cada clique, a cada descoberta, a imagem do meu filho se desfazia. Aquele menino que eu levei para a escola, que eu ensinei a rezar, que eu protegi do mundo, ele não existia mais. No lugar dele, havia um estranho cínico, um ator talentoso, que sabia exatamente qual botão apertar para me fazer abrir a carteira. Mãe, eu te amo. Quanto custava essa frase? 5.000 reais? 10.000. Você é a melhor mãe do mundo. Essa valia um carro zero. Eu comecei a imprimir tudo. O barulho da impressora velha era o único som na casa, rítmico constante como um martelo de juiz batendo na mesa. Folha após folha, a prova do crime se acumulava na bandeja. Eu estava montando um dossiê, o livro Caixa da Vergonha. Quando a última folha saiu, eu as organizei numa pasta preta. Meus dedos estavam manchados de tinta e de poeira, mas nunca estiveram tão firmes. Eu olhei para o relógio. Eram 4 da tarde. O sol começava a baixar, lançando sombras longas sobre os móveis da sala. A minha vida tinha sido uma mentira nos últimos anos. Eu achava que era amada, mas era apenas útil. Eu achava que tinha uma família, mas tinha parasitas. A dor dessa constatação era física, uma pontada aguda no lado esquerdo do peito, mas estranhamente ela vinha acompanhada de uma libertação. A verdade dói, mas a verdade liberta. Eu não precisava mais ter medo de não ser boa o suficiente. Eu não precisava mais me esforçar para agradar, porque nada, absolutamente nada do que eu fizesse, seria suficiente para preencher o buraco sem fundo da ganância deles. Peguei o celular. Havia mais 10 chamadas perdidas do Marcelo e 5 mensagens de áudio da Patrícia. Não ouvi nenhuma. Não precisava. Eu sabia o roteiro. Primeiro a súplica, depois a culpa, depois a ameaça. Você vai se arrepender, mãe. Você vai morrer sozinha. Eles eram previsíveis. O que eles não sabiam é que a Carmen previsível, a Carmen boazinha, tinha ficado para trás enterrada sob a montanha de extratos bancários. Fui até o meu quarto e abri o guarda-roupa. Tirei de lá uma caixa de sapatos velha onde eu guardava documentos importantes. A escritura do meu apartamento. O título de um terreno pequeno no interior que o Osvaldo comprou e que ninguém sabia que existia. As apólices de seguro. Coloquei tudo na pasta preta. Eu precisava proteger o que restava. Eu precisava blindar o meu futuro contra os predadores que eu mesma criei. Nesse momento, a campainha tocou. Eram toques insistentes, longos, nervosos. Não era o toque do carteiro ou do vizinho. Era o toque de quem acha que tem direitos. Caminhei até a porta em silêncio e olhei pelo olho mágico. Eram eles, Marcelo e Patrícia. Estavam vermelhos suados com as roupas de viagem amassadas.
Tinham voltado da Bahia às pressas, provavelmente com dinheiro emprestado de algum amigo ou parente desesperados para retomar o controle da fonte de renda. Mãe, abre essa porta. Eu sei que você está aí, Marcelo gritou batendo na madeira com a palma da mão aberta. A gente precisa conversar. Você não pode fazer isso com a gente. Dona Carmen. A voz da Patrícia era aguda e histérica. A senhora está agindo como uma criança. Abre logo. O meu pai está furioso com a gente por sua causa. Eu me afastei da porta. Não senti medo. Senti nojo. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com a reputação, com o pai dela, com o dinheiro. Eu voltei para o escritório, peguei a pasta preta e o telefone fixo. Disquei o número da portaria. Seu Zé. Minha voz estava calma, gelada. Tem 2 pessoas perturbando na minha porta. Eu não autorizei a subida. Por favor, chame a polícia se eles não saírem em 5 minutos. Sim, é o meu filho. Mas hoje, seu Zé, ele é apenas um invasor. Desliguei o telefone e me sentei na poltrona da sala ouvindo os gritos abafados no corredor. Você está louca, mãe. Você vai se arrepender. Deixei que gritassem. Deixei que esmurrassem a porta até os nós dos dedos sangrarem. Eu não ia abrir. Aquela porta estava trancada não apenas com uma chave de metal, mas com a chave da minha dignidade recuperada. Eles podiam gritar o quanto quisessem. O banco estava fechado e a gerente tinha acabado de pedir demissão do cargo de trouxa. O som dos murros na porta cessou, substituído por um silêncio tenso que pairava no corredor. Eu sabia que eles não tinham ido embora. Marcelo e Patrícia não eram do tipo que desistiam fácil, especialmente quando o dinheiro estava em jogo. Eles estavam apenas recuando para reagrupar, para planejar o próximo ataque. Mas eles não sabiam que eu já estava 3 passos à frente. Enquanto eles gastavam energia gritando e ameaçando, eu estava silenciosamente construindo uma fortaleza ao meu redor. A primeira coisa que fiz foi ir ao banco. Não pelo aplicativo, mas pessoalmente. Eu precisava olhar nos olhos do gerente e ter certeza de que meu patrimônio estava seguro. A manhã seguinte amanheceu com uma calma enganosa. O céu de São Paulo estava azul límpido, indiferente ao caos que reinava na minha vida. Saí de casa cedo, evitando o elevador social descendo pelas escadas de serviço, para não cruzar com nenhum vizinho curioso. O banco abriu às 10 e eu fui a primeira a ser atendida. O gerente, um rapaz jovem chamado André, me olhou com surpresa quando pedi para cancelar todos os cartões adicionais e bloquear qualquer transação online que não fosse autorizada por mim presencialmente. Dona Carmen, a senhora tem certeza. Isso vai causar transtorno para o seu filho. Ele usa bastante esse cartão, ele disse, tentando ser prestativo. Eu o encarei com firmeza. Tenho certeza, André. O transtorno dele não é mais problema meu. O problema dele agora é aprender a viver com o próprio salário. Saí do banco com a sensação de dever cumprido, mas com o coração apertado. Era como cortar um cordão umbilical tardio, doloroso e necessário. Mas eu não parei por aí. Fui até uma imobiliária de confiança indicada por uma amiga antiga do tempo da escola. Coloquei o meu apartamento à venda. Aquele apartamento onde criei o Marcelo, onde vivi os melhores e os piores anos com o Osvaldo, onde cada parede guardava uma memória. Eu sabia que precisava me desfazer dele. Aquele lugar estava contaminado pela ganância do meu filho. Cada vez que ele entrava ali, ele não via um lar, ele via cifras, metros quadrados, valor de mercado. Eu precisava transformar aquele imóvel em liquidez, em liberdade, em algo que ele não pudesse tocar. Mas a verdadeira tempestade chegou 3 dias depois. Eu estava na sala organizando os documentos da venda quando a campainha tocou. Não eram murros dessa vez, era um toque insistente e contínuo. Olhei pelo olho mágico e vi o Marcelo. Ele estava sozinho. Parecia mais magro, olheiras profundas à barba por fazer. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança. O que você quer, Marcelo? Perguntei, sem abrir espaço para ele entrar. Ele me olhou com aqueles olhos de menino pidão que sempre funcionaram comigo. Mãe, por favor. A gente precisa conversar. A Patrícia está grávida. Grávida. A palavra me atingiu como um soco. Grávida. Eu ia ser avó. O sonho da minha vida. Mas então olhei para o rosto dele. Não havia alegria. Não havia a emoção de um pai. Havia cálculo, havia manipulação. Grávida, repeti sentindo o gosto amargo da desconfiança na boca. Desde quando descobrimos na viagem mãe. Por isso estávamos comemorando.
Por isso gastamos um pouco a mais. Era uma celebração. E agora? Agora você está deixando a mãe do seu neto passar nervoso. Isso pode fazer mal para o bebê, mãe. Você quer ter isso na consciência. A chantagem emocional era tão baixa, tão vil, que eu senti vontade de vomitar. Eles estavam usando uma vida inocente, um bebê que nem tinha nascido como moeda de troca para conseguir dinheiro. Você está mentindo, Marcelo, eu disse a voz trêmula de raiva. Você está usando uma criança que nem existe para me extorquir. Não é mentira, mãe. Eu juro. A Patrícia está de 6 semanas. Se você não acredita, eu trago o exame. Mas, mãe, se você não desbloquear a conta, se você não nos ajudar, a gente não vai ter como pagar o plano de saúde. A gente não vai ter como fazer o pré-natal. Você vai deixar seu neto nascer no SUS. Você vai arriscar a vida dele por causa de orgulho. Era um golpe baixo, sujo. Mas funcionou. A dúvida se instalou no meu coração. E se fosse verdade? E se eu estivesse colocando em risco a vida do meu neto? Eu não podia correr esse risco, mas eu também não podia ceder. Traga o exame, Marcelo. Um exame de sangue com data e carimbo do laboratório. E traga a Patrícia aqui. Quero ouvir da boca dela. Até lá a porta continua fechada e o bolso também. Fechei a porta na cara dele, ignorando os gritos de "Você é um monstro" que ecoavam no corredor. Voltei para dentro tremendo. A possibilidade de um neto mudava tudo, mas a desconfiança era maior. Liguei para a minha amiga Zilda, aquela que sempre sabia de tudo o que acontecia no bairro e nas redes sociais. Zilda, você viu alguma coisa no Facebook da Patrícia sobre gravidez? Zilda riu do outro lado da linha. Gravidez, Carmen, acorda. Aquela lá postou ontem uma foto bebendo gin tônica numa festa. Grávida de onde? Grávida de Taubaté, só se for. A confirmação da mentira me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eles não tinham limites. Eles não tinham escrúpulos. Eles eram capazes de inventar uma vida para roubar a minha. Naquele momento eu decidi. Eu não ia apenas me defender. Eu ia atacar. Eu ia tirar tudo o que eles achavam que tinham direito. No dia seguinte, Marcelo e Patrícia voltaram. Dessa vez traziam um papel. Um exame de farmácia daqueles de risquinho colado numa folha de caderno com durex. Aqui está, mãe. A prova que você queria. Patrícia estava com uma cara de choro forçada, a mão na barriga chapada. Dona Carmen, a senhora está me fazendo passar muito mal. Minha pressão está subindo. Eu preciso de tranquilidade. Eu peguei o papel. Olhei para o risquinho fraco, quase invisível. Podia ser qualquer coisa. Podia ser de outra pessoa. Podia ser desenhado com caneta vermelha. Isso não prova nada, Patrícia. Eu pedi um exame de sangue. Ah, a senhora é insuportável, ela gritou, perdendo a personagem de vítima. A gente não tem dinheiro para o exame de sangue. A senhora bloqueou tudo. Como a gente vai pagar o laboratório? Venda o celular, eu disse, apontando para o iPhone de última geração na mão dela. Venda as bolsas de marca. Venda o carro que o Marcelo comprou com o meu dinheiro. Dinheiro vocês têm, só estão gastando com o que não devem. O rosto do Marcelo se contorceu de ódio. Ele deu um passo em minha direção, agressivo, ameaçador. Você vai se arrepender disso, mãe. Você vai morrer sozinha naquele asilo público porque eu não vou cuidar de você. Eu não vou te dar um copo d'água quando você estiver velha e babando. Você vai apodrecer no meio da sujeira. E eu vou rir. Eu vou rir muito. Ameaça. Ameaça física e psicológica. Meu próprio filho. Aquele bebê que eu ninei. Aquele menino que eu protegi. Agora um homem feito me ameaçando dentro da minha própria casa. Eu não recuei. Eu não chorei. Eu o encarei nos olhos e disse com a voz mais fria que consegui reunir. Pode ser, Marcelo. Pode ser que eu morra sozinha. Mas eu vou morrer com a consciência limpa. E você? Você vai viver com a culpa de ter tentado destruir a mãe que te deu tudo. E quando o dinheiro acabar, e vai acabar porque você não sabe construir nada, só destruir, a Patrícia vai te deixar. E aí, meu filho, você vai saber o que é solidão de verdade. Eles saíram batendo a porta, praguejando, prometendo vingança. Eu tranquei a fechadura com as 2 voltas. Fui até o quarto, peguei a mala que já estava meio arrumada. Coloquei as últimas peças de roupa, peguei a pasta preta com os documentos. Liguei para o corretor. Pode trazer o contrato. Eu aceito a proposta. Mas tem uma condição, eu quero o dinheiro na conta amanhã e quero entregar as chaves em 48 horas. E ninguém, absolutamente ninguém, pode saber para onde eu vou. Vender a casa era como arrancar um pedaço do meu corpo. Mas era necessário.
Era a única forma de cortar o vínculo, de desaparecer do mapa, de me tornar inalcançável. Eu ia pegar o dinheiro e sumir. Ia para uma cidade pequena no interior onde ninguém me conhecesse. Onde eu pudesse ser apenas a Carmen, a senhora que gosta de jardinagem e faz bolo de fubá, e não a Carmen, a mãe do monstro. Nesse momento de dor, o like é o seu apoio a Dona Carmen. Você já teve que investigar alguém que amava para descobrir a verdade. Enquanto eu empacotava as últimas lembranças, uma foto caiu de dentro de um livro. Era uma foto do Osvaldo e eu, jovens recém-casados, na frente dessa mesma casa, quando ainda era apenas um terreno baldio. Estávamos sujos de terra, cansados, mas felizes, sonhando com o futuro. A gente construiu isso com tanto amor. Osvaldo, sussurrei para a foto. E agora, eu tenho que vender para fugir do nosso filho. Senti uma pontada no peito, uma dor aguda que me fez dobrar o corpo. Não era infarto, era desgosto. Desgosto puro e simples. Mas eu não podia fraquejar. Não agora. Eu tinha um plano. E o plano envolvia uma última cartada. Uma cartada que eles não esperavam. Eu ia deixar um presente de despedida. Um presente que eles jamais esqueceriam. Peguei um papel e caneta. Sentei-me à mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde eu esperei por eles na noite de Ano Novo, e comecei a escrever. Não era uma carta de amor, não era um testamento. Era uma confissão, uma lista detalhada de tudo o que eu tinha feito por eles, de cada centavo que eles tinham me tirado, de cada mentira que eles tinham contado. E no final, a revelação do meu destino, ou melhor, a falsa revelação. Querido filho, querida nora, escrevi com a letra firme. Vocês venceram. Eu estou cansada. Não tenho mais forças para lutar. Vou para o asilo que vocês sugeriram. A casa fica para vocês. A chave está com o porteiro. Aproveitem. Sejam felizes. É tudo o que eu sempre quis. Dobrei a carta. Coloquei num envelope branco. Escrevi Marcelo e Patrícia na frente. Deixei em cima da mesa bem visível. Era a isca perfeita para a armadilha que eu estava prestes a fechar. Eles viriam correndo, achando que tinham ganhado a guerra, achando que tinham finalmente me quebrado. Eles entrariam na casa cheios de planos de reforma, cheios de arrogância, e encontrariam a casa vazia, completamente vazia, sem móveis, sem quadros, sem tapetes, apenas as paredes nuas e a carta. Mas a carta não era o único presente. Havia mais. Havia algo que eu tinha preparado com a ajuda do meu advogado, algo que transformaria a vitória deles em um pesadelo jurídico sem fim. Mas isso eles só descobririam depois. Terminei de arrumar as malas. Eram 3 da manhã. O apartamento estava silencioso, ecoando a minha solidão. Eu olhei para as paredes vazias, para as marcas onde os quadros costumavam ficar. Minha vida inteira cabia em 4 malas. Era triste, mas também era libertador. Eu não tinha mais nada a perder. E quem não tem nada a perder é perigoso. Peguei o telefone e liguei para o táxi. Aeroporto de Guarulhos, por favor. Eu não ia para o interior. Eu ia muito mais longe. Eu ia para um lugar onde o passado não pudesse me alcançar. Um lugar onde eu pudesse recomeçar, não como mãe, não como viúva, mas como mulher. Quando o táxi chegou, eu desci sem olhar para trás. O porteiro, seu Zé, me ajudou com as malas. Vai viajar, Dona Carmen, férias merecidas, ele disse sorrindo. É seu Zé. Férias longas, respondi. Muito longas. Entrei no carro. O motorista deu a partida. Enquanto nos afastávamos do prédio, vi uma luz acender no apartamento do Marcelo no bloco vizinho. Eles estavam acordados, provavelmente planejando o próximo passo, o próximo ataque. Mal sabiam eles que a guerra já tinha acabado e que eles tinham perdido. Eu fechei os olhos e deixei o cansaço me levar. A estrada à frente era longa e incerta, mas pela primeira vez em anos, o volante estava nas minhas mãos, e eu não ia soltar. Eu ia dirigir até onde o tanque aguentasse, até onde a coragem me levasse. Porque a Dona Carmen, que eles conheciam, tinha ficado para trás junto com a mesa posta e a comida fria da noite de Ano Novo. A mulher que estava naquele táxi era uma sobrevivente, e sobreviventes não olham pelo retrovisor. Eu passei os 2 dias seguintes num pequeno hotel no interior de São Paulo, uma cidadezinha pacata chamada São Roque, onde ninguém me conhecia. O silêncio do quarto era o bálsamo que eu precisava para curar as feridas abertas da minha alma, mas a minha mente não descansava. Eu sabia que a fuga não era o fim, era apenas o recuo estratégico antes do golpe final.
O meu telefone, que eu mantinha desligado a maior parte do tempo, foi ligado apenas uma vez na tarde de terça-feira. Havia dezenas de notificações, nenhuma de preocupação genuína. Eram mensagens de áudio do Marcelo, oscilando entre a raiva e a falsa preocupação burocrática, e textos da Patrícia perguntando onde estava a escritura original do apartamento, porque eles não a tinham encontrado na minha gaveta revirada. Eles não estavam procurando a mãe. Estavam procurando o título de propriedade. Aquilo foi a confirmação final de que eu precisava. A minha ausência não gerou saudade, gerou inconveniência administrativa. Respirei fundo, sentindo o ar puro da serra entrar nos meus pulmões, e disquei o número do Marcelo. Eu precisava ser a atriz da minha vida agora. Minha voz teria que tremer não de ódio, mas de uma submissão fingida, àquela fragilidade que eles tanto esperavam, de uma velha descartável. Quando ele atendeu, nem esperou eu falar. Mãe, onde você está? Você tem ideia do transtorno que causou. O porteiro disse que você saiu com malas. A Patrícia está tendo uma crise de ansiedade aqui, achando que você vai fazer alguma loucura com o nosso patrimônio. Nosso patrimônio. Ele já tinha se apropriado de tudo, até do ar que eu respirava. Marcelo. Comecei forçando a voz a sair fraca, arrastada, como se eu estivesse dopada ou desistindo da vida. Eu estou cansada, meu filho. Eu fui para um retiro, para pensar, e vocês têm razão. Eu não sirvo mais para morar sozinha. Aquela casa é grande demais para mim, dá muito trabalho, e eu só estou atrapalhando a vida de vocês. Houve um silêncio do outro lado, um silêncio de quem não acredita na própria sorte. A presa tinha se entregado sem luta. Eu li a sua carta, mãe, ele disse, o tom mudando instantaneamente de agressivo para condescendente. Fico feliz que você tenha caído na real. O asilo. Quer dizer, a casa de repouso que vimos é excelente. Tem enfermeira 24 horas. Você vai ter companhia da sua idade. É o melhor para todo mundo. É o melhor, concordei, engolindo a bile que subia na garganta. Mas, Marcelo, eu não quero sair como uma fugitiva. Eu quero fazer as coisas direito. Eu quero assinar a transferência do apartamento para o seu nome e o da Patrícia. Quero deixar tudo resolvido antes de me internar, para não dar trabalho com o inventário depois que você sabe. Eu ouvi a respiração dele acelerar. A ganância é audível, tem um som úmido e ansioso. Claro, mãe, isso é muito sensato da sua parte. Podemos ir ao cartório amanhã mesmo. Onde você está, eu vou te buscar. Não cartório não, eu disse. Eu quero fazer uma coisa bonita. Uma despedida. Eu quero oferecer um jantar. Um último jantar na minha casa para passar o bastão para vocês. Quero convidar os pais da Patrícia também. Quero que eles vejam que eu estou dando a casa de presente para vocês de livre e espontânea vontade. Quero sair de cabeça erguida, Marcelo. A vaidade dele foi o meu alvo. Eu sabia que a Patrícia adoraria exibir a conquista para os pais, mostrar que tinha dobrado a sogra teimosa e conseguido o imóvel de quase R$1 milhão. Era o troféu perfeito. Um jantar. Olha, mãe, não sei se temos tempo para isso. Ele hesitou, mas eu insisti. É minha única condição, filho. Um jantar no sábado à noite. Eu volto, preparo tudo, assino os papéis na frente de todos, entrego as chaves e no domingo de manhã vocês me levam para a clínica. Se não for assim, eu não assino nada e continuo sumida. Tá bom, ele concordou rapidamente, com medo de perder a galinha dos ovos de ouro. Sábado à noite. Vou avisar a Patrícia e os meus sogros. Mas, mãe, sem drama, tá? Sem choradeira. Vamos fazer isso como adultos civilizados. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em dias, senti fome. Uma fome voraz. Fui até o restaurante do hotel e pedi um prato cheio. Eu precisava de forças. O cenário estava montado. O elenco estava confirmado. Faltava apenas preparar a armadilha final. Eles achavam que iam para uma festa de coroação. Mal sabiam que estavam caminhando para o abatedouro das suas próprias ilusões. Voltei para São Paulo na quinta-feira, 2 dias antes do jantar. Entrei no meu apartamento como uma estranha. O lugar estava revirado. Eles tinham estado ali na minha ausência, procurando documentos, vasculhando minhas gavetas íntimas. Havia marcas de copos na mesa de madeira, a tampa do vaso sanitário estava levantada, coisa do Marcelo, e o cheiro enjoativo do perfume da Patrícia impregnava as almofadas do sofá
Eles já estavam demarcando o território, urinando em cada canto da minha vida como animais selvagens. Mas eu não limpei. Deixei tudo como estava. Aquela bagunça seria parte do cenário, a prova visual do desrespeito deles. Liguei para o meu advogado, o Dr. Osvaldo, um homem que conhecia a lei e a natureza humana como ninguém. Doutor, está tudo pronto? Perguntei. Sim, dona Carmen. A escritura de venda foi registrada hoje de manhã. O novo proprietário já fez o depósito na sua conta secreta. Juridicamente, aquele apartamento não é mais seu desde as 9 horas de hoje. A senhora é apenas uma hóspede. Eu sorri. Ótimo. E o documento que eu pedi para o senhor redigir, aquele falso, está aqui na minha mesa. Uma doação com reserva de usufruto e transferência imediata de bens. Parece muito real, cheio de juridiquês, mas não tem valor legal nenhum sem o registro em cartório, que obviamente nunca vai acontecer. É apenas papel e tinta para alimentar o ego deles. A verdade liberta, mas o caminho é difícil. Deixe seu like para fortalecer essa história. Você perdoaria quem a dona Carmen está prestes a enfrentar? Ou você faria o mesmo que ela? Na sexta-feira, Marcelo e Patrícia apareceram no apartamento. Vieram ajudar, disseram. Na verdade, vieram garantir que eu não fugiria de novo e começar a medir as paredes para a reforma. Eu estava na cozinha fingindo preparar o cardápio do jantar enquanto ouvia a conversa deles na sala. Eles nem se preocupavam em sussurrar mais. Acharam que a vitória já estava garantida. A primeira coisa que vai sair é essa parede horrorosa da cozinha, dizia Patrícia, batendo os saltos no piso. Quero uma ilha de mármore conceito aberto. E esses móveis velhos da sua mãe, credo Marcelo, isso tem cheiro de gente morta. Vamos chamar uma caçamba e jogar tudo fora na segunda-feira. Não quero nada dessa energia de pobre aqui. Calma, amor, respondia Marcelo rindo. Deixa a velha assinar primeiro. Depois a gente queima tudo se você quiser. O importante é que conseguimos. Um apartamento de 900 mil de graça. Meu sogro vai ficar impressionado com a nossa negociação. Negociação. Ele chamava a extorsão emocional da própria mãe de negociação. Eu apertei o cabo da faca que usava para cortar legumes. A vontade de ir lá e expulsá-los aos gritos era avassaladora, mas eu me contive. Paciência, Carmen, repeti para mim mesma. A paciência é o veneno mais lento e mais doloroso. Eu entrei na sala com uma bandeja de café, caminhando devagar, as mãos tremendo propositalmente. Filho. Patrícia. Aceita um cafezinho. Fiz fresco. Patrícia me olhou com desdém sem pegar a xícara. Não obrigada, dona Carmen. A gente vai almoçar fora. Só viemos trazer a fita métrica. O arquiteto vem segunda-feira cedinho. Ah, e a senhora já empacotou suas roupas. O quarto de serviço precisa estar vazio para a gente fazer a despensa. Quarto de serviço. Nem o quarto de hóspedes eu merecia na visão deles. Eu ia ser despejada até da memória da casa. Já comecei, querida, respondi baixando os olhos. Só vou levar uma mala pequena. O resto vocês podem doar. Doar? Quem vai querer esses trapos? Ela riu olhando para o Marcelo. Melhor jogar no lixo mesmo. Mais higiênico. Marcelo não me defendeu. Ele estava ocupado medindo a janela da varanda. Mãe, essa cortina também vai ter que sair. Acumula muita poeira. A Patrícia tem rinite. Eu olhei para eles. Jovens bonitos, saudáveis e podres por dentro. Eles estavam ali dividindo os despojos de uma guerra que nem sabiam que tinham perdido. Eles mediam paredes que já tinham dono, planejavam reformas em um teto que não lhes pertencia. Eram reis de um castelo de areia prestes a ser varrido pela maré da realidade. Fiquem à vontade, eu disse, voltando para a cozinha. A casa é de vocês. E era a mais pura verdade na cabeça deles. A noite caiu e eu fiquei sozinha novamente. Fui até o meu quarto e tirei do fundo da gaveta o extrato bancário que confirmava o depósito da venda do apartamento. O dinheiro estava lá, seguro, intocável. O meu futuro estava garantido longe dali. Mas antes de partir, eu precisava servir o prato principal. O jantar de sábado não seria apenas uma refeição. Seria um tribunal. E eu, a ré condenada ao esquecimento, seria a juíza, o júri e a executora. Peguei o envelope pardo que continha o dossiê completo de todas as dívidas do Marcelo, os extratos dos roubos que ele fez na minha conta, as provas das mentiras da Patrícia sobre a gravidez, e coloquei tudo dentro de uma caixa de presente, linda com um laço de fita dourada. Coloquei a caixa no centro da mesa de jantar que já estava posta para o dia seguinte.
Aquele seria o presente de passagem da casa. Eles achavam que dentro daquele envelope estaria a escritura. Mal sabiam que ali dentro estava a biografia da vergonha deles. Dormi pouco naquela noite. A adrenalina corria nas minhas veias como eletricidade. Eu não sentia medo, não sentia pena. Sentia apenas uma frieza absoluta, uma clareza cristalina. Amanhã, quando eles chegassem com seus sorrisos falsos e suas roupas de marca, eu estaria esperando. E quando a meia-noite chegasse, não haveria fogos de artifício. Haveria apenas a explosão silenciosa de duas vidas construídas sobre a areia da ingratidão. O show estava prestes a começar e eu tinha o melhor lugar da plateia. Sábado de manhã, o dia do juízo final. Acordei antes do sol, mas não porque estava ansiosa. Acordei porque o meu celular vibrou debaixo do travesseiro com a notificação que eu esperava há 48 horas. Deslizei o dedo pela tela com os olhos ainda embaçados pelo sono e abri o aplicativo do banco. Lá estava, uma linha verde brilhante definitiva. TED recebida. Imobiliária Santos. Associados. O valor R$ 950 mil. O dinheiro da venda do meu apartamento. O dinheiro da minha liberdade. Eu olhei para aqueles números e não senti a alegria de quem ganha na loteria. Senti o alívio de quem finalmente solta uma brasa que estava queimando a mão há anos. Aquele dinheiro não era lucro, era indenização. Era o pagamento por cada noite mal dormida, por cada humilhação engolida, por cada pedaço da minha alma que eu deixei naquela casa para criar um filho que agora queria me jogar no lixo. Levantei da cama e fui até a janela. A cidade de São Paulo acordava cinzenta e barulhenta, alheia ao fato de que naquele pequeno apartamento na Muca, uma mulher de 65 anos estava prestes a explodir a própria vida para poder renascer. Eu não era mais a dona daquele imóvel. Juridicamente, eu era uma intrusa. O novo proprietário, um investidor que comprava imóveis para reformar e revender, tinha sido claro, Dona Carmen. O preço é bom porque a senhora entrega as chaves na segunda-feira de manhã sem falta. A equipe de demolição entra ao meio-dia. Demolição. A palavra certa. Eles iam derrubar paredes, arrancar pisos, apagar a minha história. E eu achei isso poético. Porque o que o Marcelo e a Patrícia iam encontrar na segunda-feira não era um lar. Era um canteiro de obras. Tomei um banho rápido e me vesti. Eu tinha um compromisso inadiável antes do jantar. Fui até o escritório do Dr. Osvaldo, meu advogado, e único confidente nessa loucura. Ele me recebeu com um café forte e um envelope pardo sobre a mesa de madeira maciça. Está tudo aqui, Carmen. Ele disse a voz grave, de quem sabe que está participando de algo perigoso e necessário. A escritura de venda está assinada e registrada. O dinheiro está na sua conta secreta, aquela que o Marcelo não tem acesso. E aqui. Ele deu tapinhas no envelope. Está a sua obra de arte. Eu peguei o envelope. Dentro havia um documento com papel timbrado, selos de cartório, assinaturas reconhecidas. O título em letras garrafais dizia: Escritura Pública de Doação com reserva de usufruto. Era o documento falso. A isca. A mentira perfeita que eu ia servir de bandeja para a ganância deles. Nele dizia que eu estava doando o apartamento para Marcelo e Patrícia, garantindo a eles a posse imediata. Era exatamente o que eles queriam. Exatamente o que a Patrícia exigiu. Doutor, isso parece tão real, murmurei, passando o dedo pelo relevo do selo. É uma cópia de segurança Carmen, sem valor jurídico real, porque não foi averbada na matrícula, já que a matrícula agora pertence a outro dono. Mas para olhos destreinados e gananciosos, é ouro puro. Osvaldo me olhou por cima dos óculos. Você tem certeza de que quer fazer isso desse jeito? Entregar esse papel na frente de todos? A reação deles vai ser explosiva. Eu guardei o envelope na bolsa. Explosiva vai ser a cara deles quando descobrirem que esse papel vale menos que o guardanapo que eles vão usar para limpar a boca depois de comer a minha comida. Eu quero que eles sintam o gosto da vitória, Osvaldo. Eu quero que eles subam no pódio, levantem a taça e sorriam para as câmeras. Porque a queda é muito maior quando você acha que está voando. Saí do escritório e voltei para casa. O apartamento parecia estranho agora. Não era mais meu. As paredes pareciam me rejeitar. Comecei a última etapa do plano, empacotar o que realmente importava. Não roupas, não móveis. Isso eu deixaria para trás ou para o lixo.
Eu precisava salvar as memórias que eles não mereciam herdar. Fui até o quarto do Marcelo, aquele quarto que eu mantive intacto, mesmo depois que ele casou, com os troféus de natação, os carrinhos de coleção, os livros da faculdade. Peguei uma caixa de papelão grande. Comecei a colocar tudo dentro. Cada objeto era uma pontada no peito. O primeiro dente de leite que caiu. O desenho feio que ele fez no Dia das Mães quando tinha 5 anos. A medalha de honra ao mérito. Enquanto eu guardava aquelas coisas, meu celular tocou. Era a Patrícia. O nome dela na tela me causou um reflexo de náusea. Respirei fundo, coloquei a máscara de sogra submissa e atendi. Oi, querida. Dona Carmen, só para confirmar, o jantar é às 8, né? Meus pais estão vindo de Santos, não quero atrasos. E a senhora preparou aquele prato que meu pai gosta. O bacalhau. A arrogância na voz dela era palpável. Ela já se sentia a dona da casa. Já se sentia a patroa falando com a cozinheira. Está tudo pronto, Patrícia. O bacalhau, o vinho à mesa posta. E o documento também. Está tudo aqui esperando por vocês. Ouvi o suspiro de satisfação dela do outro lado. Ótimo, a senhora finalmente tomou juízo. Até à noite, então. Ah, e vê se coloca uma roupa decente. Minha mãe detesta gente mal arrumada. Desliguei o telefone e joguei o celular no sofá com força. Gente mal arrumada. Eu trabalhei 32 anos num banco, usei uniforme, usei terninho, sempre andei impecável. Mas para eles, eu era a velha de chinelo que cheirava a naftalina. Voltei para a caixa de memórias do Marcelo. Peguei o álbum de formatura dele. Aquele que custou R$ 3.000 que eu parcelei em 12 vezes. Olhei para a foto dele sorrindo, segurando o canudo. Aquele sorriso. Era o mesmo sorriso que ele usou quando me pediu dinheiro para o carro. O mesmo sorriso que ele usou quando me convenceu a dar a entrada no apartamento dele. Aquele sorriso era uma arma, e eu tinha sido a vítima voluntária por tempo demais. Fechei a caixa e a lacrei com fita adesiva grossa. Escrevi em cima com caneta permanente preta doação. Mas não era para o Marcelo. Eu ia levar aquela caixa para um orfanato. As roupas, os brinquedos, os livros, tudo. Eu não queria levar nada daquele filho ingrato para a minha nova vida. Eu estava apagando o Marcelo da minha história objeto por objeto. Quando terminei, o quarto estava vazio exceto pela cama e pelo guarda-roupa. Parecia um quarto de hospital. Frio. Impessoal. Exatamente como o coração dele. Fui para a cozinha. Era hora de preparar a última ceia. O bacalhau estava de molho desde a véspera. Comecei a cortar as batatas, as cebolas, os pimentões. A faca batia na tábua de madeira num ritmo frenético. Toque, toque, toque. Cada corte era um pensamento. Toque, eles me chamaram de inútil. Toque, eles queriam me internar. Toque, eles usaram meu neto. Toque, eles vão pagar. O cheiro do azeite aquecendo na panela começou a preencher a casa. Era um cheiro de conforto de família de domingo. Mas hoje ele tinha um fundo amargo. Eu estava cozinhando para os meus algozes. Estava preparando o banquete para os urubus que vieram bicar a minha carcaça. Mas eu não ia chorar. Não derrubei uma lágrima sequer sobre as cebolas. Meus olhos estavam secos como o deserto. Eu temperei o peixe com generosidade. Queria que estivesse delicioso. Queria que eles comessem e repetissem. Queria que eles se sentissem confortáveis, cheios, satisfeitos. Porque a indigestão viria depois. A indigestão viria quando eles abrissem o envelope que eu colocaria no centro da mesa, ao lado da travessa de bacalhau. Às 6 da tarde, tudo estava pronto. A casa estava limpa, perfumada. A mesa estava posta com a louça de porcelana, que foi da minha avó, a mesma que a Patrícia disse que ia jogar no lixo porque era velharia cafona. Coloquei os guardanapos de tecido, as taças de cristal, tudo brilhava. Parecia um cenário de novela, o cenário perfeito para uma tragédia grega. Fui para o meu banho, lavei o cheiro de comida do cabelo, esfreguei a pele até ficar vermelha. Vesti o meu melhor vestido, um azul marinho sóbrio e elegante. Coloquei o colar de pérolas falsas que eu adorava. Passei batom. Me olhei no espelho. Quem era aquela mulher? Não era a Carmen vítima. Não era a Carmen mãe sofredora. Era a Carmen vingadora. Havia um brilho duro nos meus olhos que eu não reconhecia, mas que eu respeitava. Peguei a minha mala, que já estava pronta e escondida dentro do armário de vassouras na área de serviço. Coloquei dentro dela a pasta com os meus documentos reais, o comprovante do depósito bancário, as joias que sobraram e uma única foto, eu e o Osvaldo rindo na praia anos atrás. Era tudo o que eu levaria. O resto ficaria para a equipe de demolição. Sentei-me na sala no escuro esperando.
O relógio na parede tic-taqueava alto. 7h30. Eles deviam estar chegando. Podia imaginar o carro do pai da Patrícia, um SUV importado, estacionando na frente do prédio. Podia imaginar a Patrícia retocando a maquiagem dizendo para o Marcelo: "Não esquece, seja carinhoso até ela assinar. Depois a gente vê o que faz." Podia imaginar o Marcelo suando frio dividido entre a ganância e o resto de consciência que talvez ainda existisse nele. Mas não importava mais o que eles sentiam ou pensavam. O roteiro já estava escrito, o palco estava montado, e eu era a diretora da peça final. A campainha tocou às 8 em ponto. Eles eram pontuais para cobrar. Levantei-me devagar, alisei a saia do vestido e caminhei até a porta. Minha mão pairou sobre a maçaneta. Do outro lado daquela madeira estava o meu passado. Do lado de cá estava o meu futuro. Respirei fundo, enchi o peito de coragem e girei a chave. A porta se abriu. E lá estavam eles. Sorridentes, perfumados, predadores. "Boa noite, minha família", eu disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Entrem. A casa é de vocês." E era. Por mais 12 horas. Depois disso não seria de mais ninguém. Eles entraram como um exército invasor, ocupando um território rendido. Primeiro a Patrícia com um vestido de seda que custava mais do que a minha aposentadoria de 1 ano seguida pelo Marcelo, que tentava parecer o homem da casa, mas tinha o olhar fugídio de um menino que quebrou um vaso. E logo atrás os generais Seu Ferreira e Dona Vera, o casal ostentação. Ele com um charuto apagado no canto da boca e um relógio de ouro que pesava no pulso, ela com o nariz empinado como se estivesse sentindo um cheiro ruim constante. E talvez estivesse. Talvez o cheiro da minha dignidade a incomodasse. "Boa noite, Dona Carmen", disse o Seu Ferreira sem me estender a mão, apenas acenando com a cabeça como se cumprimentasse a porteira. Ele passou por mim e foi direto para o meio da sala, girando nos calcanhares para inspecionar o imóvel. A estrutura parece sólida, antiga mas sólida. Com uma boa reforma derrubando essa parede aqui e abrindo aquela cozinha, dá para transformar num loft decente. O que você acha, Vera? A mulher olhou para o meu sofá, o sofá onde eu amamentei meu filho, onde eu chorei a morte do meu marido, e fez uma careta. "Acho pequeno, querido. Mas para um primeiro investimento imobiliário dos meninos, serve. Vamos ter que dedetizar, claro. Móveis velhos trazem pragas." Pragas. Ela chamou as minhas memórias de pragas. Eu estava parada na porta da cozinha segurando o pano de prato com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O Marcelo viu. Ele viu o insulto, mas ele não disse nada. Ele apenas riu um riso nervoso e submisso. "A senhora tem razão, Dona Vera. Vamos trocar tudo. Vai ficar moderno. Conceito aberto." "Conceito aberto", eu pensei. "Tão aberto quanto o buraco no seu caráter, meu filho." Engoli o seco, coloquei o meu melhor sorriso falso no rosto, aquele sorriso que eu treinei no espelho por dias, e apontei para a mesa. "Vamos jantar." Preparei o bacalhau que o Marcelo tanto gosta, e comprei o vinho que a Patrícia pediu. Sentamos à mesa. Eu fiquei na cabeceira, ao meu lugar de direito, mas senti os olhares reprovadores. Patrícia olhou para a cadeira como se eu tivesse roubado o trono dela. Servi o jantar. Ninguém agradeceu, ninguém elogiou o cheiro. Eles comiam como animais famintos, mas com talheres de prata. Garfadas grandes, mastigação rápida. Olhos focados não na comida, mas no envelope dourado que eu tinha deixado propositalmente sobre o aparador longe do alcance, mas visível o suficiente para ser o centro das atenções. "O bacalhau está um pouco seco, não acha, sogra?" Patrícia comentou, empurrando o prato levemente para frente. "A minha mãe faz com natas, fica muito mais suculento. Mas para um jantar de despedida está passável." Despedida. Eles já falavam como se eu não estivesse mais ali. Como se eu já fosse uma foto na parede, um passado superado. "Eu fiz com muito amor, querida", respondi a voz doce e venenosa. "É a receita da minha avó. Dizem que quem come desse bacalhau nunca mais esquece o sabor. Fica marcado na memória e no estômago." Seu Ferreira limpou a boca com o guardanapo de linho e arrotou baixinho sem pedir licença. Ele se recostou na cadeira, o botão da camisa esticado sobre a barriga proeminente. "Bom, Dona Carmen, o jantar estava ótimo, mas nós não viemos aqui só pela comida, certo? Temos negócios a tratar. O tempo é dinheiro, e eu tenho um voo para Miami na segunda-feira." Ele bateu os dedos na mesa. "Vamos assinar logo essa papelada. Quero ver os meninos instalados antes de eu viajar." "Claro", eu disse, levantando-me devagar. "Negócios são negócios."
Caminhei até o aparador. Senti os 8 olhos queimando nas minhas costas. A ganância na sala era tão palpável que eu podia sentir o gosto metálico dela na minha língua. Peguei a caixa de presente com o laço dourado. Não o envelope que eles viram, mas a caixa que estava escondida atrás de um vaso. Voltei para a mesa e a coloquei no centro diante do Marcelo. "O que é isso, mãe?" ele perguntou franzindo a testa. "Cadê a escritura? Cadê a doação?" "Abra, meu filho", eu disse, voltando a me sentar e cruzando as mãos sobre o colo. "É o meu presente de ano novo atrasado. Já que vocês não puderam vir na virada, eu guardei o melhor para hoje. É tudo o que vocês merecem. Tudo o que vocês plantaram." O Marcelo olhou para a Patrícia. Ela fez um gesto impaciente com a cabeça. "Abre logo, amor. Deve ser as chaves e os documentos. Sua mãe adora um drama." Ele puxou a fita. O laço se desfez. Ele abriu a tampa. Dentro não havia chaves. Não havia escritura. Havia uma pilha de papéis grampeados e encadernados com uma capa preta transparente. E no topo, uma única folha branca com uma tabela impressa em letras grandes e vermelhas. Marcelo pegou a folha. Eu vi os olhos dele percorrerem as linhas. Eu vi a cor sumir do rosto dele, transformando-o numa máscara de cera amarela. A mão dele começou a tremer, fazendo o papel farfalhar no silêncio mortal da sala. "O que é isso?" Patrícia arrancou o papel da mão dele. Ela leu em voz alta, a voz falhando a cada palavra. "Relatório de dívidas e apropriação indébita, Marcelo Torres. Item 1, financiamento de veículo SUV. R. 180.000, pago por Carmen Torres. Item 2. Mensalidades escolares Pequenos Gênios. Sobrinho da cônjuge, R. 36.000. Item 3, saques não autorizados em caixa eletrônico, R. 28.500. Item 4. Fatura de cartão de crédito, viagem Trancoso, R. 12.000. A lista continuava. O total somado em negrito no final da página era de R. 356.500. Patrícia olhou para mim, a boca aberta, os olhos arregalados de horror. "O quê? O que significa isso?" "Significa, minha querida", eu disse com a voz mais calma que já tive na vida, "que o banco fechou. E agora o banco está cobrando a dívida." "Você está louca!" gritou Dona Vera, levantando-se. "Você chama a gente aqui para humilhar a minha filha, para apresentar uma conta. Isso é ridículo. Onde está a casa? Onde está a doação que você prometeu?" "A casa", eu sorri. Apontei para o segundo documento dentro da caixa. "Leia a segunda folha, Marcelo." Ele pegou o papel como se fosse radioativo. Leu. "Contrato de compra e venda de imóvel residencial, vendedora Carmen Torres, comprador Construtora Santos, data ontem." E logo abaixo, grampeado, uma notificação extrajudicial de desocupação. "Venda", Marcelo sussurrou. Você vendeu o apartamento O, vezes nosso, vezes apartamento, o vezes meu, vezes apartamento, Marcelo." Eu corrigi a voz cortante como vidro. "Eu vendi. O dinheiro já está na minha conta, bem longe do alcance da sua procuração, que eu revoguei na quinta-feira. E essa notificação aí na sua mão diz que o novo proprietário quer o imóvel vazio. Vocês não são os donos. Vocês nem são inquilinos. Vocês são invasores." Olhei para o relógio na parede. "E pelas minhas contas, a equipe de demolição chega em 12 horas. Eu sugiro que vocês terminem o bacalhau rápido." O caos explodiu. Seu Ferreira ficou roxo, parecia que ia infartar ali mesmo. Ele bateu na mesa, fazendo as taças de cristal pularem. "Isso é um golpe. Você atraiu a gente aqui com falsas promessas. Eu vou te processar. Eu vou acabar com você, sua velha desgraçada." "Tente", eu disse, sem me mover 1 milímetro. "Tente me processar. E eu entrego esse dossiê para a polícia. Apropriação indébita. Estelionato. Abuso financeiro de idoso. O seu genro, seu Ferreira, não é só um fracassado. Ele é um criminoso. E a sua filha é cúmplice. Querem mesmo levar isso para a justiça. Querem ver o nome Ferreira nas páginas policiais." Patrícia começou a chorar. Não um choro de tristeza, mas um choro histérico de quem vê o castelo desmoronar. "Você estragou tudo. Você é uma bruxa. Eu odeio você. A gente ia ser feliz aqui. A gente já tinha contratado o arquiteto." "Com que dinheiro?" perguntei. "Com o meu." Acabou, Patrícia. A fonte secou. A velha Bum Shin, e inútil,
Cansou de sustentar os luxos da princesa. Levantei-me da cadeira. Eu parecia ter crescido 10 centímetros. Olhei para o meu filho. Ele estava encolhido na cadeira, chorando, segurando a cabeça entre as mãos. Mãe, por que você fez isso? Por que você me odeia tanto? Eu não te odeio, Marcelo, respondi, sentindo uma pontada de dor, mas sufocando-a imediatamente. Eu te amei demais. Eu te amei tanto que deixei você virar isso. Um homem fraco, sem caráter, que rouba a própria mãe para agradar gente que despreza sua origem. Eu fiz isso para te salvar. Porque agora, sem o meu dinheiro, você vai ter que descobrir quem você é de verdade. Você vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que ser homem. Peguei a minha mala que estava escondida atrás do sofá. Aproveitem a sobremesa. Tem sorvete no freezer. Mas não demorem muito. O caminhão da mudança não espera. Caminhei em direção à porta. Eles estavam paralisados, congelados em suas posições de derrota. A arrogância dos Ferreira tinha evaporado, substituída pelo medo do escândalo. A ganância da Patrícia tinha virado pânico. O Marcelo, era apenas um menino perdido no meio dos escombros que ele mesmo ajudou a criar. Quando girei a maçaneta, ouvi a voz do Marcelo uma última vez. Mãe, para onde você vai? O que vai ser da gente? Não olhei para trás. Abri a porta e senti o vento da noite no meu rosto. Vocês vão aprender a viver. E eu vou viver. Bati a porta. O som ecoou pelo corredor vazio. Desci as escadas degrau por degrau sem pressa. Eu não estava fugindo, eu estava partindo. E pela primeira vez em anos eu não carregava ninguém nas costas. A rua estava vazia, mas o táxi que eu tinha agendado já estava lá esperando. O motorista abriu o porta-malas. Coloquei minha vida ali dentro. Para onde, senhora? Para o aeroporto, por favor. E depois, para onde o vento soprar. O carro arrancou. Pela janela vi a luz da sala do meu antigo apartamento acesa. Eu sabia que lá dentro o inferno estava acontecendo. Gritos, acusações, o fim de um casamento baseado em interesse. Mas aquilo não era mais problema meu. Eu tinha cortado o mal pela raiz. A lição tinha sido dada. Agora cabia a eles aprender ou afundar. Eu ia voar. O táxi rasgava a madrugada de São Paulo, rumo ao aeroporto, mas minha mente ainda estava presa na sala de jantar daquele apartamento na Muca. Eu fechei os olhos e consegui visualizar a cena que deixei para trás, como se estivesse assistindo a um filme de terror em câmera lenta. O cheiro do bacalhau esfriando na mesa, o brilho fosco das taças de cristal intocadas, e o som, aquele som terrível do silêncio que sucede à catástrofe. Eu não estava lá para ver, mas eu conhecia os personagens daquele teatro macabro melhor do que ninguém. Eu sabia que no momento em que a porta do elevador se fechou, o verniz de civilidade da família Ferreira derreteu mais rápido que gelo no asfalto quente. Seu Zé, o porteiro, me contou depois o que aconteceu. Ele disse que nunca viu tanta gritaria num prédio residencial. A primeira coisa que ouviram foi o som de vidro quebrando. Provavelmente a Patrícia, no auge do seu ataque de nervos, atirando um vaso contra a parede, ou quem sabe contra o próprio Marcelo. Os vizinhos, aqueles mesmos que me olhavam torto no elevador porque eu usava roupas simples, agora estavam com os ouvidos colados nas portas, testemunhando a queda do casal perfeito do 502. Eles ouviram insultos que fariam um estivador corar. Ouviram a dona Vera chamando o meu filho de incompetente, de frouxo, de mentiroso. Ouviram o seu Ferreira gritando que ia processar todo mundo, que aquilo era um absurdo, que ele não ia ser despejado por uma velha louca. Mas o relógio na parede continuava andando implacável. Tic-tac. O prazo de 12 horas estava correndo, e a equipe de demolição não atrasaria. Eu cheguei ao aeroporto de Guarulhos às 4 da manhã. O terminal estava frio e vazio, um purgatório de almas em trânsito. Sentei-me numa cadeira de metal duro, abracei minha bolsa e esperei. Enquanto eu esperava, imaginei o caos da mudança. Eles não tinham caixas, não tinham caminhão agendado, não tinham para onde ir. A arrogância deles os cegou tanto que não prepararam um plano B. Eles achavam que a vitória era certa, que eu assinaria a escritura e desapareceria. Agora eles tinham que enfiar roupas de grife em sacos de lixo preto. Tinham que arrastar móveis caros pelo corredor, arranhando o verniz, suando, xingando. A dignidade deles estava sendo desmontada junto com a estante da sala. Às 8 da manhã, exatamente no horário que eu estipulei no contrato,
O caminhão da construtora parou na frente do prédio. Eu não estava lá, mas pude sentir a vibração do impacto a quilômetros de distância. Eram homens de macacão sujo com marretas e pés de cabra prontos para arrancar o piso, derrubar as paredes, transformar o meu antigo lar numa carcaça oca. Seu Zé me disse que o Marcelo tentou barrar a entrada deles. Tentou usar aquela voz de autoridade que ele usava comigo, estufando o peito dizendo que era um morador, mas o encarregado da obra apenas mostrou o documento assinado, a ordem de despejo e a escritura em nome do novo dono. O senhor tem 10 minutos para tirar o que sobrou, ou vai tudo para a caçamba, o homem disse. 10 minutos. A vida de mentiras do meu filho foi reduzida a 10 minutos de tolerância. A cena final aconteceu na calçada. Uma montanha de objetos desconexos amontoados no chão, uma televisão de tela plana, malas abertas com roupas saindo para fora, a cafeteira, expresso que a Patrícia tanto amava. E no meio daquele lixo de luxo, a família Ferreira. Seu Ferreira estava ao telefone gritando com algum advogado que provavelmente dizia que não havia nada a fazer. Dona Vera abanava-se com um leque fingindo que ia desmaiar para não ter que encarar a vergonha dos olhares dos porteiros vizinhos. E a Patrícia? Ah, a Patrícia! A mulher que prometeu amar o meu filho na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. O que aconteceu em seguida foi a prova final de que eu estava certa o tempo todo. A prova dolorosa, cortante como navalha de que o amor dela era tão falso quanto as pérolas que eu usava. Um Uber Black parou na frente do prédio. Um carro grande e brilhante. O motorista desceu e começou a colocar as malas da Patrícia e dos pais dela no porta-malas. Apenas as malas deles. O Marcelo pegou uma sacola sua e fez menção de ir em direção ao carro. Onde você pensa que vai, a voz da Patrícia estalou como um chicote. Marcelo parou segurando a sacola de roupas como um menino perdido. Ué, amor, vamos para a casa dos seus pais. Não vamos. Até a gente resolver isso, até a gente processar minha mãe e pegar o dinheiro de volta. A risada da Patrícia foi seca, sem humor. Processar com que dinheiro, Marcelo? Você não tem um centavo. Você tem uma dívida de 300 mil reais. Você tem o nome sujo na praça. Você é um peso morto. Ela se aproximou dele não para beijá-lo, não para consolá-lo, mas para cravar a última faca. Eu me casei com um homem que tinha futuro. Um homem que ia herdar um império. Não me casei com um fracassado que deixa a mãe velha passar a perna nele. Você mentiu para mim, Marcelo. Você disse que ela estava senil. Você disse que a casa era nossa. Você é uma fraude. Mas, Patrícia, eu fiz tudo por você. Eu roubei a minha mãe por você. Eu comprei o carro do seu pai. Eu paguei a escola do Enzo. Eu te dei tudo. Ele gritava. Agora o desespero tomando conta da voz. As lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira da mudança. Eu destruí a minha mãe para te fazer feliz. E falhou, ela respondeu fria como gelo. Você falhou em tudo, e eu não fico com perdedores. Ela entrou no carro, bateu a porta, e o vidro subiu, isolando-a no ar-condicionado, no conforto, na sua bolha de egoísmo. O carro arrancou, cantando pneu, levando embora a esposa, os sogros, e a ilusão de família que o Marcelo sustentou por 5 anos. O desfecho está próximo. Fique comigo até o final para entender tudo. Quero saber, você concorda com as atitudes da dona Carmen ou acha que o Marcelo merecia uma segunda chance ali mesmo? Ele ficou sozinho na calçada. O sol de domingo batia impiedoso na cabeça dele. Ao redor apenas os restos da mudança e os olhares curiosos dos vizinhos que ele nunca cumprimentou. Ele olhou para a rua vazia, onde o carro tinha sumido. Olhou para o prédio onde não podia mais entrar. E então ele fez a única coisa que lhe restava. Ele pegou o celular do bolso. Eu estava na sala de embarque olhando para o painel de voos quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Mas eu sabia quem era. Eu sentia no meu útero. Era ele. O filho pródigo agora transformado em mendigo emocional. Ele estava ligando para a mãe. Para a velha inútil. Para a Bunchim. Ele estava ligando porque agora que o mundo tinha lhe virado as costas, ele lembrava que existia um colo que sempre o acolheu. Deixei tocar. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Minha mão pairou sobre o botão verde. Seria tão fácil atender. Seria tão fácil ouvir o choro dele dizer: venha, meu filho, eu te ajudo, eu resolvo, eu pago. Era o instinto de 40 anos, o vício de ser a salvadora. Mas então eu lembrei do envelope na mesa de jantar, lembrei do lastro, lembrei do plano de me internar,
Lembrei que ele não estava ligando por amor, ele estava ligando por necessidade. Ele estava ligando porque a fonte secou, não porque a saudade bateu. Se eu atendesse agora, eu estaria impedindo a lição de se completar. Eu estaria roubando dele a oportunidade de crescer através da dor. Eu estaria sendo a mãe que estraga, não a mãe que educa. Apertei o botão vermelho, recusar chamada, e em seguida fiz algo mais difícil. Bloqueei o número. Fui nas configurações, bloquear contato, confirmar. Foi como fechar a tampa de um caixão, o caixão da minha dependência emocional. O telefone parou de vibrar. O silêncio voltou, mas dessa vez não era o silêncio da solidão, era o silêncio da paz. Atenção passageiros do voo 402 com destino a Salvador, embarque imediato no portão 5. A voz no alto-falante me trouxe de volta à realidade. Salvador, Bahia. Terra de sol, de mar, de recomeços. Eu tinha alugado uma casinha numa vila de pescadores longe dos resorts de luxo, longe da ostentação. Um lugar simples com chão de cimento queimado e janelas de madeira azul. Um lugar onde ninguém sabia meu nome, onde ninguém sabia que eu tinha sido uma empresária de sucesso ou uma mãe traída. Levantei-me, peguei minha mala de mão. Olhei uma última vez para a tela do celular apagada. Adeus, Marcelo, sussurrei. Espero que você encontre o seu caminho. Porque o meu começa agora. Enquanto caminhava pelo túnel de embarque, senti um peso sair dos meus ombros. O peso de carregar um homem adulto nas costas. Eu estava leve. Eu estava sozinha. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Eu estava livre. Lá fora, em algum lugar na calçada suja da Moca, meu filho estava descobrindo o que significa a palavra vazio. Ele estava descobrindo que dinheiro acaba, que amigos somem, que esposas interesseiras partem, mas ele também estava descobrindo algo mais importante, que ele tinha 2 braços e 2 pernas, e que se quisesse sair daquele buraco, teria que usar a própria força, não a da mãe. O avião decolou. Eu vi a cidade de São Paulo ficando pequena lá embaixo. Os prédios viraram caixinhas de fósforo, os carros viraram formigas, e o meu problema gigante, ele virou apenas um ponto no passado. Eu fechei os olhos e sorri. A dona Carmen estava morta. Viva a Carmen. 6 meses. 180 dias. Esse foi o tempo que levou para o meu mundo girar 180 graus. Enquanto eu acordava com o barulho das ondas quebrando na praia de Itapuã, sentindo a maresia salgada invadir a minha pequena casa alugada, meu filho acordava com o som de sirenes e britadeiras num quarto úmido na periferia de São Paulo. A distância entre nós não era apenas geográfica medida em quilômetros de estrada. Era uma distância moral, um abismo que separava a mulher que finalmente aprendeu a se amar do homem que precisava aprender a ser gente. Aqui na Bahia, o tempo parecia passar mais devagar. Eu me matriculei num curso de pintura em tela numa associação comunitária. Eu, que passei a vida lidando com planilhas em preto e branco, agora sujava as mãos de azul, cobalto, amarelo, ocre e vermelho vivo. Meus dedos, antes tensos de segurar canetas e contar moedas, agora dançavam com os pincéis. Eu fiz amigas. Dona Jandira, uma baiana de 70 anos que vendia acarajé e ria alto mostrando os dentes de ouro. Seu Cláudio, um pescador aposentado que me ensinou a distinguir o tempo apenas olhando para as nuvens. Eles não sabiam que eu tinha dinheiro no banco. Eles não sabiam que eu tinha sido empresária. Para eles eu era apenas a Carmen, a senhora simpática que fazia um bolo de fubá delicioso para o lanche da tarde. E pela primeira vez na vida ser apenas a Carmen era suficiente. Mas a paz do dia não impedia os fantasmas da noite. Muitas vezes eu acordava suada com o coração disparado pensando nele. Será que ele estava comendo? Será que ele tinha onde dormir? O instinto de mãe é uma doença crônica, não tem cura. A vontade de pegar o telefone, desbloquear o número e mandar um oi, filho, era uma tentação diária, uma batalha que eu travava comigo mesma na frente do espelho. Não, Carmen, eu dizia para o meu reflexo. Se você ligar, você estraga tudo. Se você estender a mão agora, ele nunca vai aprender a levantar sozinho. Deixe doer. A dor ensina o que o amor não conseguiu ensinar. E doía. Ah, como doía. Longe dali, no coração de concreto de São Paulo, Marcelo estava descobrindo o peso real da vida. Ele morava numa pensão no Glicério, um quarto minúsculo com um colchão de espuma fino que cheirava a mofo e cigarro. O banheiro era coletivo no final do corredor e a água do chuveiro nunca esquentava.
As roupas de grife tinham sido vendidas em brechós para pagar o aluguel do primeiro mês e a comida. O relógio suíço virou arroz e feijão. O carro importado foi retomado pelo banco numa cena humilhante na frente do prédio antigo, com os vizinhos filmando e rindo do playboy falido. Marcelo não conseguiu emprego na área dele. O nome sujo na praça e a reputação manchada pelos boatos que correram no mercado fecharam todas as portas dos escritórios com ar-condicionado. Ninguém queria contratar o homem que tentou dar o golpe na própria mãe. A fama dele chegou antes do currículo. Então ele teve que aceitar o que apareceu. Servente de pedreiro numa obra na Zona Leste. Ele que reclamava se o ar-condicionado do carro não estivesse na temperatura ideal, agora passava 10 horas por dia debaixo do sol, carregando sacos de cimento de 50 quilos nas costas. As mãos dele, antes macias e cuidadas com manicure, agora estavam grossas, cheias de calos com as unhas pretas de terra e cimento. A pele do rosto estava queimada, descascando. As costas doíam tanto que à noite ele não conseguia nem se deitar direito. Ele apenas caía no colchão e apagava exausto, sem forças nem para sonhar. Numa terça-feira chuvosa, durante o horário de almoço, Marcelo sentou-se num tijolo, segurando a marmita de alumínio que ele tinha comprado na esquina por R$ 12. A comida era simples, arroz empapado, feijão ralo e uma salsicha boiando no molho. Ele olhou para aquela comida e, de repente, uma memória o atingiu com a força de uma marreta. Ele lembrou do bacalhau. O bacalhau que eu fiz na noite em que ele levou a família da Patrícia para me humilhar. Ele lembrou do cheiro do azeite das azeitonas pretas da posta alta e suculenta que ele comeu sem nem agradecer. Ele olhou para a salsicha no prato de plástico e começou a chorar. Não foi um choro discreto. Foi um choro feio, soluçante, misturado com a chuva que caía sobre a obra. Os outros pedreiros olharam, alguns riram, outros desviaram o olhar. Tá chorando porque novato. A vida é dura mesmo, engole o choro e come, gritou o mestre de obras. Marcelo engoliu. Engoliu o choro junto com a comida fria. Ele não chorava pela comida. Ele chorava, porque pela primeira vez ele entendeu o valor do trabalho que colocava aquela comida na mesa. Ele entendeu que cada bife que ele comeu na vida, cada tênis de marca, cada mensalidade de escola, foi pago com o suor da mãe dele. Um suor igual àquele que agora escorria pela testa dele. Eu sou um lixo, ele pensou. Eu sou um lixo que jogou fora um diamante para correr atrás de vidro. A lembrança da Patrícia veio em seguida amarga como fel. Ele tentou ligar para ela uma vez semanas depois do despejo, usando um telefone público. Ela atendeu, ouviu a voz dele e riu. Marcelo, você ainda existe. Olha, não me liga mais. Estou saindo com um advogado tributarista. Alguém que tem futuro, não um perdedor que mora em pensão. Esquece que me conheceu. E desligou. Nem perguntou se ele estava vivo, nem perguntou se ele tinha o que comer. A mulher por quem ele roubou a mãe, a mulher por quem ele destruiu a família, o descartou como uma embalagem vazia assim que o dinheiro acabou. A solidão do Marcelo era diferente da minha. A minha era uma solidão escolhida serena. A dele era uma solidão de abandono, de rejeição. Ele não tinha ninguém. Os amigos das festas sumiram quando viram que ele não podia mais pagar a rodada de bebidas. Os sogros o bloquearam. Ele era um homem só no meio de 12 milhões de pessoas. E a única pessoa que o amaria incondicionalmente, a única pessoa que estaria ali para dividir aquela marmita com ele, ele tinha expulsado da própria vida. Foi no fundo desse poço, no meio da lama e do cimento, que a mudança começou a acontecer. Não foi rápida, não foi mágica. Foi lenta e dolorosa, como um osso quebrado que precisa ser colado de novo. Marcelo parou de culpar o mundo. Parou de culpar a má sorte. Parou de me culpar. Ele começou a olhar para si mesmo no espelho sujo do banheiro da pensão e ver a verdade. Você fez isso, ele dizia para o reflexo. Você construiu essa miséria com as suas próprias mãos. Ele começou a economizar. Não para comprar um tênis novo ou um celular. Ele economizava para sobreviver. Cada real valia ouro. Ele aprendeu a lavar a própria roupa no tanque, esfregando até os dedos doerem, lembrando de quantas vezes me viu fazendo o mesmo. Ele aprendeu a costurar um botão na camisa. Ele aprendeu a dizer bom dia e obrigado para a senhora que vendia a marmita, porque percebeu que ela trabalhava tanto quanto ele. A arrogância foi lixada pelo trabalho braçal. A vaidade foi lavada pela chuva.
5 meses depois, num sábado à tarde, Marcelo recebeu o pagamento da quinzena. Eram R$ 800. Dinheiro suado, honesto. Ele segurou as notas na mão sujas de cal e sentiu um orgulho que nunca tinha sentido quando recebia a mesada de 5.000 que eu dava. Aquele dinheiro era dele. Ninguém tinha dado. Ele tinha conquistado. Ele passou em frente a uma padaria chique na volta para a pensão. O cheiro de bolo de cenoura com chocolate invadiu a rua. Era o meu bolo. O bolo que eu fazia para ele todo aniversário. Ele parou. A boca encheu d'água. Ele tinha dinheiro para comprar uma fatia. Mas ele não entrou. Ele continuou andando. Ele foi até o mercado, comprou farinha, ovos, cenoura, chocolate em pó e uma forma de alumínio barata. Ele foi para a cozinha comunitária da pensão. Ele nunca tinha cozinhado nada além de ovo frito na vida. Ele procurou a receita na internet, usando o Wi-Fi emprestado do vizinho. Ele descascou as cenouras, bateu a massa na mão porque não tinha batedeira. Ele queimou o dedo no forno. Ele sujou a única calça limpa que tinha. O bolo saiu do forno. Estava torto. Um lado cresceu mais que o outro. A cobertura ficou dura demais, açucarada. O cheiro tinha um fundo de queimado. Não era o bolo da Dona Carmen. Era um desastre culinário. Mas quando Marcelo cortou um pedaço e colocou na boca, ele fechou os olhos. Não tinha gosto de bolo de cenoura. Tinha gosto de saudade. Tinha gosto de arrependimento. Ele comeu o bolo inteiro sentado sozinho na cozinha escura, chorando sobre o prato. E entre uma garfada e outra, ele tomou uma decisão. Ele não ia gastar aquele dinheiro em bobagens. Ele separou R$ 50, uma nota azul novinha. Dobrou-a com cuidado e colocou dentro de um envelope. Eu vou achar ela, ele sussurrou para as paredes descascadas. Eu não sei onde ela está, mas eu vou achar. E eu não vou pedir nada. Eu vou devolver. Nem que seja R$ 50. Eu vou começar a pagar a minha dívida. Longe dali, na varanda da minha casa na Bahia, eu senti um arrepio. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de chuva. Eu larguei o pincel e olhei para o horizonte. O mar estava agitado. Algo estava mudando. Eu não sabia o quê. Mas meu coração de mãe, aquele radar que nunca desliga, apitou. Eu sabia que o tempo da colheita estava chegando. Eu tinha plantado a dor para colher a verdade. E agora, sentindo aquele vento no rosto, eu sabia que o meu filho estava voltando. Não o menino mimado que saiu pela porta batendo o pé, mas o homem que foi forjado no fogo da provação. Eu me levantei, limpei a tinta das mãos e fui para a cozinha. Coloquei a água do café para ferver. Prepare-se, Carmen, disse para mim mesma. A visita mais importante da sua vida pode chegar a qualquer momento. E pela primeira vez, em 6 meses, deixei a porta da frente destrancada. O coração dói, mas a justiça chama. Fique comigo, comente, eu vou até o fim, se você está esperando a verdade comigo. A campainha tocou. Não era o toque impaciente e autoritário que eu ouvia em São Paulo, aquele toque de quem acha que o mundo lhe deve obediência. Era um toque curto, hesitante, quase um pedido de desculpas transformado em som. Eu estava na cozinha coando o café da tarde, e o aroma forte do pó recém-passado se misturava com a maresia que entrava pela janela. Meu coração falhou uma batida. Eu sabia quem era. O instinto de mãe não precisa de olho mágico nem de câmeras de segurança. Ele atravessa paredes. Sequei as mãos no pano de prato, respirei fundo o ar salgado da Bahia e caminhei até a porta. Minhas pernas não tremiam mais. O medo tinha ficado para trás, enterrado junto com a minha antiga vida. O que eu sentia agora era uma mistura de expectativa e uma serenidade dura conquistada a ferro e fogo. Girei a chave. A porta de madeira rangeu ao abrir, revelando o visitante sob o sol forte das 4 da tarde. E o que eu vi me fez prender a respiração. Ali parado na minha varanda simples, não estava o CEO de terno italiano que me humilhou na frente de 200 pessoas. Não estava o playboy que gastava meu dinheiro em hotéis de luxo. Ali estava um homem magro, com a pele queimada de sol, vestindo uma camisa de algodão barata e calças jeans gastas nos joelhos. As mãos dele, que antes só seguravam taças de cristal e canetas de ouro, agora estavam grossas, ásperas, com unhas curtas e marcas de cimento e cal. Ele parecia 10 anos mais velho, mas pela primeira vez em muito tempo, ele parecia real. "Oi, mãe", ele disse. A voz estava rouca, baixa. Ele não tentou entrar, não tentou me abraçar. Ele ficou parado no capacho de cabeça baixa, segurando um envelope amassado e uma vasilha de plástico transparente com a tampa meio aberta.
Eu olhei nos olhos dele e não vi a ganância que costumava habitar ali. Vi cansaço, vi vergonha e vi uma humanidade que eu achava que tinha morrido no dia em que ele nasceu para o mundo do dinheiro fácil. Entre Marcelo, eu disse dando espaço. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de sujar o chão, como se aquele lugar sagrado de paz pudesse rejeitá-lo. Ele olhou em volta para os meus quadros coloridos na parede, para os móveis simples de madeira de demolição, para a vida modesta e vibrante que eu tinha construído. É bonito aqui, mãe. Tem a sua cara. Sente-se, apontei para a cadeira da cozinha. Ele sentou na ponta desconfortável. Colocou o envelope e a vasilha sobre a mesa. O silêncio entre nós era pesado, carregado de todas as palavras cruéis que tínhamos trocado de todos os advogados, de todas as lágrimas. Mas era um silêncio necessário. Eu não ia facilitar. Eu não ia preencher o vazio com perguntas ansiosas. Ele precisava falar. Ele precisava quebrar a barreira que ele mesmo construiu. Marcelo empurrou o envelope na minha direção com a ponta dos dedos calejados. Isso é para a senhora. Eu olhei para o envelope. Não o toquei. O que é isso? Mais uma intimação. Uma conta que você esqueceu de pagar. Minha voz saiu firme, mas sem veneno. Apenas cautelosa. Não, ele balançou a cabeça rapidamente, e eu vi seus olhos se encherem de lágrimas. São R$ 50. É a primeira parcela. Eu sei que eu devo milhões. Eu sei que R$ 50 é uma piada perto do que eu roubei de você. Mas é o que sobrou do meu pagamento da quinzena na obra. Eu paguei o aluguel do quarto, comprei comida e sobrou isso. É seu. É dinheiro limpo, mãe. Pela primeira vez na vida é dinheiro limpo. R$ 50. Uma nota de onça pintada um pouco amassada. Aquele pedaço de papel valia mais do que o carro importado que ele deu para o sogro. Valia mais do que as joias da Patrícia. Porque aquele dinheiro tinha custado o suor dele, a dor nas costas dele, a humilhação dele. Aquele dinheiro era a prova de que o parasita tinha morrido e o homem estava tentando nascer. Senti um nó na garganta, mas não chorei. Ainda não. E isso, apontei para a vasilha de plástico. Ele corou. Um homem de 36 anos corando como um menino. Ele abriu a tampa. Um cheiro forte de queimado subiu misturado com um leve aroma de chocolate. Dentro havia um bolo ou algo que tentava ser um bolo. Estava solado preto nas bordas com uma cobertura de brigadeiro dura e cristalizada. Era feio. Era um desastre culinário. Eu tentei fazer o seu bolo de cenoura. Ele sussurrou, encarando as próprias mãos sujas de trabalho. Aquele que você fazia no meu aniversário. Eu não tinha batedeira na pensão, batia a massa com um garfo. O forno do fogão comunitário está desregulado, queimou tudo. Ficou horrível. Mas eu queria trazer algo que fosse meu. Algo que eu fiz para você, não algo que eu comprei com o seu cartão. Eu olhei para aquele bolo queimado. Lembrei-me dos banquetes que ele oferecia para os amigos ricos da comida gourmet que ele jogava fora do desprezo que ele tinha pela minha cozinha. E agora ali estava ele me oferecendo um bolo solado como se fosse ouro. Eu peguei uma faca. Cortei um pedaço daquela massa dura. O barulho da faca raspando no fundo queimado foi alto no silêncio da cozinha. Coloquei o pedaço no prato e levei à boca. Tinha gosto de carvão, tinha gosto de açúcar queimado, tinha gosto de cenoura crua no meio. Era a pior coisa que eu já tinha comido na vida. E ao mesmo tempo era o manjar dos deuses. Mastiguei devagar, olhando para ele. Marcelo estava prendendo a respiração, esperando o meu veredito como se a vida dele dependesse disso. Está queimado, Marcelo, eu disse. Ele baixou os ombros, derrotado. Eu sei, desculpa, eu sou um inútil até para. Mas tem gosto de esforço, completei. Tem gosto de verdade. E por isso, é o melhor bolo que você já me deu. Ele levantou a cabeça, os olhos arregalados, e então desabou. O choro veio convulso, feio, barulhento. Ele escondeu o rosto nas mãos grossas e chorou toda a vergonha, todo o arrependimento, toda a saudade que estava guardada. Eu me levantei, dei a volta na mesa e fiz o que meu coração pedia há 1 ano. Abracei meu filho. Abracei o homem que cheirava a suor e a estrada, o homem que tinha tentado me destruir, mas que tinha se destruído para poder se encontrar. Me perdoa, mãe, ele soluçava no meu ombro. Me perdoa por ser cego. Me perdoa por te trocar por dinheiro. A Patrícia. Ela foi embora no dia que o dinheiro acabou. Os amigos sumiram. Só sobrou a senhora. A senhora que eu tentei jogar no asilo.
Eu perdoo meu filho, sussurrei, acariciando o cabelo dele que agora tinha alguns fios brancos precoces. Eu perdoo, mas o perdão não apaga o passado. Ele só limpa o futuro. Ficamos ali por um longo tempo, mãe e filho unidos por um bolo queimado e R$ 50. Quando ele se acalmou, eu voltei para a minha cadeira. Ele me olhou com uma esperança frágil. Mãe, eu não tenho onde ficar aqui na Bahia. Eu vim de carona com um caminhoneiro. Será que... Será que eu posso ficar aqui uns dias, só até eu me arrumar? Esse era o momento. O teste final. A Carmen bancada, teria dito sim. Teria arrumado o quarto de hóspedes, teria feito uma canja, teria dado dinheiro para ele comprar roupas novas, teria estragado tudo de novo. Mas a nova Carmen, a mulher que renasceu das cinzas da traição, sabia que amor também é dizer não. Respirei fundo. O coração doeu, mas a consciência estava tranquila. Não, Marcelo, você não pode ficar aqui. Ele congelou. O medo voltou aos olhos dele. Mas, mãe, eu não tenho para onde ir. Você tem, eu disse firme. Você tem o mundo inteiro. Você tem 2 braços fortes e uma profissão nova que você está aprendendo na marra. Se você ficar aqui, eu vou voltar a ser a sua muleta. E você vai voltar a ser o aleijado emocional que precisa da mamãe para sobreviver. Eu te amo demais para deixar você ser fraco de novo. Peguei o envelope com os R$ 50 e empurrei de volta para ele. Leve o seu dinheiro. Use para pagar uma pousada barata na cidade. Procure emprego nas obras aqui da região, estão precisando de gente. Construa a sua vida, Marcelo. Tijolo por tijolo. Sem o meu cimento. Sem o meu dinheiro. E todo domingo, se você quiser, pode vir almoçar comigo. Comer a minha comida. Conversar, ser meu filho. Mas na segunda-feira você volta para a sua luta, porque a herança que eu vou deixar para você não é uma conta bancária, é a capacidade de sobreviver sem mim. Ele olhou para o dinheiro. Olhou para mim. Eu vi a luta interna dele, a vontade de implorar contra a nascente dignidade. Ele se levantou, guardou o dinheiro no bolso, enxugou o rosto com a manga da camisa. A senhora está certa, ele disse, a voz firme pela primeira vez. Se eu ficar, eu me acomodo. E eu não quero mais ser aquele homem. Ele caminhou até a porta, parou e olhou para trás. O bolo estava mesmo horrível. Estava pavoroso, eu ri com lágrimas nos olhos. Mas eu comi tudo. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Até domingo, mãe. Até domingo, filho. Ele saiu. Eu o vi caminhar pela estrada de terra, a mochila nas costas, o passo pesado, mas decidido. Ele não olhou para trás. Ele estava indo construir a própria história. E eu voltei para a minha varanda. O sol estava se pondo no mar da Bahia, pintando o céu de laranja e roxo. Eu sou Carmen. Tenho 66 anos. Fui traída, roubada e humilhada pelo meu próprio sangue. Mas eu não sou uma vítima. Eu sou uma sobrevivente. Eu ensinei ao meu filho a lição mais dura e mais valiosa que um ser humano pode aprender, que o dinheiro compra bajuladores, mas só o caráter conquista o respeito. E que o amor de mãe é infinito, mas a paciência de mãe, essa tem limite. E quando acaba, ela te ensina a voar, nem que seja te empurrando do ninho. O pôr do sol traz a paz após a tempestade. Como está seu coração agora? Escreva uma palavra que define essa história para você nos comentários. Eu vou ler todas. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, a caneta da sua vida está na sua mão. Não deixe ninguém, nem mesmo quem você mais ama, escrever o seu final. Aviso final. Esta história é uma obra de ficção. Os personagens, nomes e situações aqui apresentados foram criados com o objetivo de entretenimento e reflexão, não retratando pessoas reais. No entanto, os temas abordados nesta narrativa, como a apropriação indébita de bens, a coação psicológica, o abandono afetivo e a violência patrimonial contra pessoas idosas, são problemas reais e graves que afetam milhares de famílias. A exploração financeira por parte de familiares é uma das formas mais comuns e silenciosas de abuso contra a terceira idade. Se você é uma pessoa idosa que está passando por situações de exploração, ameaça ou controle financeiro, ou se conhece alguém nessa situação, saiba que você não está sozinho e que existem leis para protegê-lo. Não tenha medo de buscar ajuda. Denuncie. Procure apoio. No Brasil, você pode denunciar violações de direitos humanos, incluindo violência contra idosos através do Disque 100, Disque Direitos Humanos.
A ligação é gratuita, anônima e funciona 24 horas por dia. Você também pode procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o Conselho Municipal do Idoso da sua cidade. Sua dignidade e segurança são direitos inegociáveis.